Salve galera Massa Bruta, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai estar recebendo aí mais um convidado especial e que convidado, hein? Um cara aí experiente na área esportiva aí, com bastante história para compartilhar com a gente aí. Mas antes eu vou pedir para você que sempre está acompanhando a gente, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para que você esteja recebendo sempre os conteúdos do canal RB Massa Bruta. Bom, pessoal, vou aqui apresentar aqui o rostinho carimbado que você já está acostumado, que é o Thiago Pacheco. Depois eu vou passar para o nosso convidado aqui. Ô, Thiagão, prazer em ter você aqui. 2023 está acabando aí. Engordou um pouquinho no Natal, ô, Thiagão? Para não perder o costume, bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas, para os torcedores do Braga que assistirem. Deu uma engordadinha, né? Normal. Agora no ano novo piora um pouquinho, em janeiro passa, mas depois vem um carnaval, enfim. Assim a vida vai. E que prazer ano, né, você aqui de Marcão? novo. Pô, que ano, né, meu? E finalizar aí essa live com nada mais, nada menos que Sérgio Loredo. Nós comentamos em off aqui, eu que já acompanho o Loredo já há um bom tempo e dou umas cornetadas lá na Rádio Futebol Total. Já acompanhava desde a ESPN, né, que nós vamos falar até da vida profissional dele. Mas, pô, um prazerzão. Valeu, Marcos, mais essa oportunidade aí de mais um convidado aí excepcional e que sabe e ama muito o Braga também, é sempre muito bom. Valeu. É isso aí. Você vê, né, pessoal? A gente começou a fazer os conteúdos do Bragantino aqui no YouTube. Começamos aí com o pré e pós-jogos aí do Bragantino. Acho que começamos lá desde do jogo contra o Palmeiras, né? Depois a gente fez aí, começou a trazer uns torcedores aí no quadro aí, a voz da arquibancada RB Massa Bruta, que a gente trouxe uns torcedores raízes aí para falar da sua história do Bragantino, alguns torcedores mais novos também. Começamos a trazer também o pessoal da mídia, que esse pessoal que é tão importante quanto o torcedor, né? Que é o que faz um trabalho muito importante ali, que traz as informações do clube, vive o dia a dia com o clube ali. Então é um trabalho bastante importante aí da nossa imprensa local aqui, que a gente tem que dar valor pro pessoal aí. A gente trouxe aí o Seixas, o Mário, o próprio Silvio Loredo aí, né? E hoje a gente está trazendo aí o Sérgio Loredo. Ô Sérgio, quero já agradecer você aí por aceitar o convite de estar aqui no canal RB Massa Bruta e podendo bater esse papo com a gente. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. O prazer é meu estar aqui com vocês, com o Thiago, no canal RB Massa Bruta. Acompanho o trabalho de vocês, as lives aí, os convidados, quando vocês fizeram aí com o meu irmão também. Então, estou muito feliz de estar aqui, fechando o ano, né? Para a gente falar muito aí para o torcedor do Massa Bruta, de tudo aquilo que a gente vivenciou, contar um pouquinho, né, das histórias. Essa barba branca aqui não é à toa, né? Porque são muitos anos de estrada, muito tempo fora de Bragança, mas sou nascido em Bragança Paulista, né? E já voltei a morar em Bragança também há muitos anos. Fiquei também um longo período morando em São Paulo, enfim, e viajando por tudo quanto é canto. E hoje uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês e com o pessoal que está acompanhando aqui também aqui pelo YouTube. Que bacana, a gente fica bastante honrado e bastante feliz com a sua presença aí. Ô Sérgio, antes da gente falar aqui de mercado da bola, Bragantino, Paulista, Libertadores, bastante assunto aí, queria falar um pouquinho da sua carreira aí, compartilha com a gente aí como que você começou na área esportiva, sempre teve vontade de ir por esse caminho, fala um pouquinho pra gente aí. Então, na época, sempre gostei de esporte, futebol, né, por causa do meu pai. Só que na época de terminando os estudos, eu sou formado protético, pra você ter uma ideia. E quando eu fiz prótese, eu sonhava, imaginava que eu ia ser dentista. E fui para vestibular e tudo para ser dentista e tudo mais. Só que na oportunidade não passei, daí passei em curso de farmácia, não quis fazer. E nesse meio tempo, isso a gente está falando aí de 1988, esse meio tempo eu comecei daí tendo oportunidade de entrar na Rádio Bragança, hoje Bragança FM, era a Rádio Cultura de Bragança AM, e lá eu comecei, né, rádio escuta, plantão, e vai até virar repórter e ficar lá com a equipe. E o que ajudou muito, foi muito legal, é que eu comecei justamente no principal momento, acho, do Bragantino, né? Porque vieram os títulos do Brasileiro da Série B, daí veio o título paulista, o vice-brasileiro 91. Então, tudo isso ajudou e muito. E o sonho era o quê?
era quando eu estava no campo com os repórteres, trabalhando, aqueles grandes ídolos de São Paulo, né, o que a gente vê até hoje, né, com todo mundo, eles em Bragança, no estádio. Então, isso sempre foi muito legal. E daí eu tive a oportunidade, depois de estar saindo da Rádio Bragança, indo para a FM, e na FM fiquei por 2 anos quando fui para Bandeirantes, em São Paulo. Surgiu um convite, na época o Alessandro Sabella estava lá, e surgiu uma oportunidade e tal, e eu fui para fazer um teste, fiquei 3 meses e acabei sendo contratado, e lá na Bandeirantes foi onde eu dei, de fato, o meu start, porque lá daí comecei com muita transmissão, muita cobertura, o meu chefe Sérgio Cunha, né, e o que hoje eu considero, né, como um segundo pai, porque foi um cara de muitos ensinamentos, muitos aprendizados, e lá ele permitiu que, né, não só ficasse no rádio, mas também tivesse oportunidade na TV. Então, junto com a Bandeirantes, no período que lá estive, eu já comecei a trabalhar no Sport TV. E daí eu fiquei, por exemplo, no Sport TV de 97 a 2004, para se ter uma ideia. Só que de 97 a 2001, Sport TV e Rádio Bandeirantes. Então, foi um período realmente muito legal de aprendizado, sempre com grandes coberturas e sempre querendo mais, buscando realmente, né, ter a oportunidade de fazer grandes eventos. Daí, em 2004, quando eu saí do Sport TV, eu monto uma equipe esportiva na Trianon, que era a equipe Futebol Total, na verdade, comandada pelo Osmar Garrafa, que está na Gazeta, né, na Mesa Redonda, era repórter da Rádio Globo, e lá o Garrafa me convidou, a gente formou um time lá, então era a equipe Futebol Total. Isso em 2004. Daí lá eu fico com ele por 2 anos e surge um convite do Terra, o Vanderlei Nogueira me ligou, da Jovem Pan, perguntando se não tinha interesse de ir para a Copa do Mundo da Alemanha, né, em 2006, apresentar um programa lá da Alemanha, antes, acompanhando o Brasil, queria para a Suíça e tudo mais. Pô, não pensei 2 vezes, né, cara? Falei, é claro, era um sonho. Eu já tinha batido na trave, porque eu estava credenciado para a Copa da França de 98, inclusive a Bandeirantes nos pagou o curso de francês, a gente teve que fazer estudo, eu, Capriotti, Quesada, Eduardo Afonso, só que daí em 98 mudou a chefia da Bandeirantes, e quando o Sérgio Cunha saiu, a Bandeirantes resolveu também mexer na equipe, reduzir profissionais que iriam viajar, né, para a França, e naquela oportunidade eu e Eduardo Afonso, mesmo credenciados, não fomos. Daí viajou o Quesada e o Ricardo Capriotti. E eu fiquei com aquilo, né, que, pô, eu tinha que ter uma possibilidade. Em 2002, eu estava no Sport TV, e daí a cobertura da Copa da Coreia e do Japão foi no Sport TV, mas aqui no Brasil, né, acompanhando torcida, fazendo matérias e tudo mais, já foi bem legal. Mas quando surge essa situação em 2006, daí para ir, né, acompanhar em loco, e ainda mais uma Copa na Europa, na Alemanha, então acho que esse foi, né, tipo assim, o grande momento que eu esperava na carreira, e foi realmente fantástico, porque eu fiquei 60 dias, né, fora de casa, fomos à Suíça, em Vegas, onde a seleção fez toda a pré-temporada, aquela seleção do Parreira e tudo mais, e depois, daí na Alemanha, no Mundial. É claro, né, que as oportunidades foram surgindo. Volto da Alemanha, logo depois, lá conversando com o amigão Paulo Soares, com o Trajano, já consigo em 2007, daí chegar na ESPN, onde fiquei até daí começo de 16, quando retorno definitivamente para Bragança Paulista. Então, o que foi legal? Que nesse longo período, daí tive a oportunidade de fazer a Copa do Mundo da África do Sul pela ESPN, também fantástico. Eu já conhecia a África, porque eu tinha feito amistoso, aquele do aviãozinho do Zagallo, 96, foi 95. Lembro bem. Eu estava lá. Foi um negócio de louco já, porque era um momento difícil ainda, né, na questão da África, apartheid e tudo mais. Só que a África faz 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Brasil vira 3-2, faz uma seleção fantástica, e daí o aviãozinho do Zagallo e tudo mais. Eu estava lá, tive essa oportunidade, mas em 2010, quando eu volto para a África, e daí também para ficar por mais de 40 dias, era um país realmente todo diferente, preparado, e assim, eu curti demais, né? Logo no ano seguinte, fui para o Japão, para o Mundial entre Barcelona e Santos. Então, tive a chance de ver de perto aquele time, talvez o maior do mundo, né, do Pep Guardiola, mas aquele Barcelona de Iniesta, de tantas estrelas, do Messi, enfim, era tanta gente boa, né, Puyol, e o Santos tinha Neymar, o Santos tinha Ganso, o time do Muricy Ramalho. Então, ao longo de toda a trajetória, assim, né, eu sou muito feliz, né, eu falo isso aos familiares.
as pessoas também que, né, estão comigo, as pessoas que eu procuro, né, passar orientações e ensinamentos, porque assim, todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente tem que tá valorizando. Você não vai me ver falando não aí para os companheiros, para os amigos, em qualquer cobertura que seja, porque eu acho que foi dessa forma que eu consegui, né, buscar tudo que eu busquei ao longo de tanto tempo, né? Nas fotos aí, as imagens mostrando para tudo quanto é canto, legal, hein? tudo quanto é gente que você possa imaginar, né? Entrevistando grandes jogadores do mundo, já tendo a oportunidade, né, de falar com o Messi, de fazer treino com o Cristiano Ronaldo, enfim, então é tanta coisa legal, né, que eu pude nesse período todo, que hoje, quando eu passo isso, né, para o pessoal, eu falo, olha, tudo bem, já são 35 anos praticamente de carreira, mas se a gente pegar, né, toda essa trajetória de São Paulo, e daí em Bragança também, né, porque eu consegui mesmo estando em São Paulo, aqui em Bragança, daí trazer o Futebol Total para Bragança em 2006, né, formar a equipe Futebol Total, primeiro na M, depois ficamos por 7 anos na FM, era uma equipe terceirizada, então era um trabalho muito difícil de ser feito e foi muito legal. Paralelamente a isso, dentro da área, né, na TV Altiora, por muitos anos também. É verdade. Então, foi bem legal, viu? Muitas histórias, assim, acho que isso sempre, né, foi muito gratificante. Hoje é recordação, pessoal, né? Você tem saudades? Eu falo, eu não tenho saudades, né? Eu tenho a alegria de ter tido a oportunidade de tantas coisas, porque a gente sabe que isso é tão restrito, né? Porque quando a gente fala de Copa do Mundo, por exemplo, jogador quer ser convocado para a Copa do Mundo, convocação de 23 no universo de quantos atletas profissionais para ir para uma Copa do Mundo. Daí você vem para o lado da imprensa, né? Também, quantos canais de TV ou quantas emissoras de rádio compram o direito de transmissão, que são caríssimos, né? Então já tem um número reduzido também. E daí, dentro da equipe, quantos profissionais vão, né? E você ter oportunidades, então eu tive a oportunidade, né, da Alemanha, da África e em 14 na ESPN também de fazer um Mundial, daí aqui no Brasil, mas já com 2 mundiais que eu tinha feito em loco, muito legal, né? Estive nas 2 finais, né? Na final da Itália e França, no Estádio Olímpico de Berlim, estava no estádio na final Espanha e Holanda da mesma forma no Soccer City, né? Em Joanesburgo. Então, são coisas que, né, não tem preço. Quando eu falo, né, aqui hoje com os filhos, com a família, com os amigos, acho que é só gratidão, né? Menino Jesus aí que a gente celebrou o nascimento dele, né, nesta semana, foi generoso comigo, tem sido generoso e é motivo de muita gratidão. Então, Thiagão, você vê que bacana, hein? O homem bagagem do homem, tem uma bagagem incrível, né? Bastante história aí, bastante experiência aí. Aproveitou as oportunidades aí que foram se abrindo para ele com o talento dele, foi aproveitando aí. E são coisas que guarda para a vida, né, Sérgio? Sempre vai estar na memória aí e você vai poder estar compartilhando aí com o pessoal aí, que é realmente uma experiência, igual você falou, é bastante reduzida, né? Ainda mais Copa do Mundo, né? Igual você falou, as equipes, não é todas as TVs que têm os direitos de transmissão, e as equipes também são mais reduzidas para viajar, né? A maioria acho que faz daqui do Brasil, né? Sim. E você vê, né, Marcão, a visão de um repórter, né, Sérgio? Porque eu nunca havia pensado nisso, né, que você falou assim, realmente o jogador fica naquela esperança de ser convocado. O jornalista, entre aspas, ele fica nessa também, né? Pô, será que eu vou estar? Será que eu vou fazer em loco? Como é que vai ser feito, né? Mas também você fica ansioso, né, para saber se vai ser convocado também. Porque, assim, eu quando comecei em Bragança, claro, você tem a inspiração, né, de poder trabalhar numa grande emissora de São Paulo, principalmente naquela época, anos 90 e tudo mais. Hoje, cada vez é mais difícil, mas, da mesma forma, abriu-se muito, né, com a questão de streaming, com a questão de internet hoje, né, as transmissões pelo YouTube. Então, hoje, o campo é muito grande. Mas, naquele momento, eram as grandes emissoras, né? São Paulo era Record, Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, praticamente, e chegar, né, que nem eu, na Bandeirantes, eu tive a felicidade de trabalhar com Fiore Gilhote, com Orlando Duarte, com Dalmo Pessoa, com Dirceu Maravilha, com Roberto Monteiro, e daí até hoje, né? Eu sou da safra do Quesada, do Capriotti, do Eduardo Afonso, que são, né, praticamente meus irmãos aí de tudo, de transmissão. Então, tudo isso, e daí o que a gente vai aprendendo, tantos e tantos anos, né, com pessoas ao lado, isso foi legal demais. E até nessa trajetória toda, para vocês, né,
verem como que funciona. No período que eu fiquei fora da Bandeirantes e nesse que ficou um hiato aí, que eu estava saindo do Sport TV também e tudo mais, eu consegui com o Eduardo Afonso, na oportunidade, a gente montou uma assessoria de imprensa para jogador de futebol. Isso, começo de ano 2000, aí, 2001. E eu fui assessor de imprensa do Marcão, goleiro do Palmeiras, campeão do mundo, para você ter ideia. Luiz Fabiano, o Renato Abreu, que jogou no Corinthians, no Flamengo, né? O Renato, que hoje mora nos Estados Unidos, Zé Elias, Paulo César, que foi lateral da seleção, jogou no Santos, no Fluminense, enfim, fiz tantos amigos no futebol que a turma até quando perguntava que time você torce, eu sempre batia na tecla em São Paulo para a turma que eu falava que eu era torcedor do Bragantino. E os caras, não acredito, não pode ser. Daí eu falava, pô, meu pai me leva no Bragantino desde 77, 78, cara, fui mascotinho, meu pai foi diretor, mas isso, aquilo. Não, mas não pode ser, você tem que ter algum time. E daí o que acontece? Você trabalhando em São Paulo, eu comecei a torcer pelos caras, eu começava a torcer pelos jogadores, cara. Por incrível que pareça. Eu ia ter um jogo lá, eu não sou palmeirense, mas tinha um jogo do Palmeiras. Eu queria ver o Marcão bem pra cacete, porque, pô, o Marcão era gente boa, era amigo e tal. Então comecei, né, a turma, por mais que falasse, mas não dá para torcer dessa forma. Eu falava, dá, cara, dá porque no meu trabalho profissional, o meu time é o time da minha cidade, cara. A minha paixão é o time da minha cidade, é o Bragantino. Nunca ia imaginar que ele chegaria no patamar que está hoje, né? Porque a gente via a luta como que era e tudo mais, eu sempre imaginando aquele time do interior e tudo mais. Só que, para você ver, né? E a torcida sempre acreditando e torcendo justamente daí pelos jogadores, porque eu queria que os caras se dessem bem pela amizade que foi criada, porque era um outro mundo, né? A gente tinha um acesso com os atletas, as entrevistas, não tinha tanto que nem hoje, que é só praticamente coletiva, tal. Era uma outra realidade. Eu tive a oportunidade, né, de ver isso e foi bem legal. Bacana. Aí, tem alguma pergunta para o Sérgio? Fica à vontade. Opa, ele falou assim acho que até citou a pessoa mais importante, assim, porque, Sérgio, toda a carreira a gente precisa de alguém que nos impulsione, ou alguém que a gente admira para seguir, ou alguém que nos impulsiona ali no momento mais difícil, de desistir, enfim. Quem seria essa pessoa para ti que lhe impulsionou, ou alguém que você se inspirou para tornar tudo que você se tornou aí, como na imprensa? Eu coloco sempre, que nem do meu chefe na Bandeirantes, o Sérgio Cunha, porque o Sérgio Cunha foi comentarista, foi repórter das antigas também, em Bandeirantes, em Record e tudo mais. Se buscar aí, o pessoal deu um Google, né, para buscar quem foi o Sérgio Cunha. Então, o Sérgio Cunha, eu ainda converso com ele com frequência e, assim, sempre muita gratidão e ensinamentos. E na época do trabalho, que nem eu sempre gostei muito do Fernandinho Fernandes, né? O Fernandinho Fernandes era repórter de rádio na Record, daí ele se mudou para Portugal. E eu sempre tive contato também com ele, gostava do jeito do Fernandinho e tudo mais. Então, era um dos caras que me inspirava. Mas o time, por exemplo, da Rádio Globo, na época que eu comecei, que tinha Romeu César, que já faleceu, o próprio Calil, daí Carlos Lima, e tinha um pessoal assim que você admirava demais, né? Então, você falava, pô, esses caras você ficava sempre antenado, o Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, Luiz Carlos Quartarolo. Então, vamos dizer, eram muitos nomes, mas eu acho que tudo se direcionou graças à maneira de trabalhar do Sérgio Cunha, o profissional que ele foi, o respeito que ele tinha, né, com os jovens, porque eu cheguei com 22, 23 anos numa Bandeirantes do interior, né, como que praticamente um moleque se chega numa emissora que um canhão, só aqueles vozeirões falando e tal, e você chega lá e você vê que você tem a confiança daí do seu chefe, que acredita no seu trabalho, que, né, vai em cima. Então, acho que isso, até hoje, ele fala da alegria de ver o caminho que eu tracei e da mesma forma, eu não poderia deixar daí de citá-lo sempre, né, sempre nas entrevistas que eu participo, do carinho e da importância que ele teve em toda a minha carreira e na minha vida. Legal. Muito bacana. Marco, posso emendar mais uma aqui, aproveitar o Sérgio? Desculpa, rapidinho, não estava nem no script. Ele falou que ele acompanhou aquela seleção em Vegas. Ô, Sérgio, você pegou aquela... O pessoal falou que em Vegas foi uma balbúrdia, lembra que teve esse papo aí de o pessoal invadindo o campo e tal? Realmente foi diferente, assim, você que acompanha 3 Copas. Realmente foi aquela Copa que o Brasil chegou lá achando que ia ganhar de olho fechado?
Porque tinha um quarteto mágico, tudo. Realmente foi diferente das outras duas? Eu acho que sim. Por quê? Porque o Brasil chegava como campeão, né? Tinha sido campeão em 2002 e tinha uma seleção que era sacanagem, né? Porque a gente ainda estava com o Ronaldo, a gente tinha Adriano Imperador, a gente tinha, no meio de campo, tinha Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha Kaká, a gente tinha Roberto Carlos, a gente tinha... Né, Kaká já tinha sido campeão em 2002, jovem. Em 2006, ele realmente já é realidade. Tinha Robinho. Pô, então, assim, era muita gente boa. Só que o que aconteceu? Vegas, se você for buscar no mapa, é um lugar paradisíaco da Suíça, de 4 mil habitantes, um lugar maravilhoso, os Alpes suíços, lindo, 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 lindo. Não sei como a CBF descobriu aquele paraíso lá, tá? Só que o Carlos Alberto Parreira, uma pessoa que eu admiro demais, trabalhou no Bragantino e tudo mais, naquela seleção, na minha opinião, o Parreira faltou mão ali do Parreira, porque realmente eram muitas festas, ali estava-se muito próximo de cassinos na Suíça, não em Vegas, mas tinha Lucena, cidade próxima, entendeu? E a jogadorzada, o que teve de história, o que deu de trabalho a cobertura dessa seleção, só na pré-temporada. E quando me perguntaram, na primeira semana que eu estava lá, né, se o Brasil seria campeão, quando eu disse que, por aquilo que eu estava vendo na Suíça, eu acreditava que o Brasil não seria campeão, na época a turma, pô, Loredo, mas como isso, com essa seleção, como vai perder e tal? E no fim aconteceu, porque foi realmente muita festa, né? Treino com mais de 4 mil pessoas no estádio, daí teve o lance lá da mulher que invade e se abraça com o Ronaldinho no campo. Para você ter uma ideia, eu tive que ir atrás dessa mulher, cara. O Terra, a gente tinha que descobrir quem que era essa mulher, daí descobrimos que era uma brasileira, né? Fui até Zurique atrás da mulher, você vê, era uma loucura, transmissão assim full time, porque Copa do Mundo não é fácil, né? A cobertura, além de fuso horário, você tem que estar ligado o tempo todo. E essa seleção, a gente esperava muito realmente dela. Então, eu acho que ela se perdeu pelo caminho, infelizmente, porque eu não via durante o Mundial, né? Eu acreditava plenamente que daí, quando consegue chegar até as quartas, ia pegar a França, eu estava até esperançoso que fosse passar, porque a Argentina tinha sido eliminada um dia antes, já pela Alemanha, até tem... Né, no dia do jogo, eu e o Vanderlei Nogueira estamos num link ao vivo na porta do estádio e o Silvio Santos chega perguntando onde era a tribuna vermelha. Daí a gente, pô, Silvio Santos aqui, e ele brinca, pô, a Argentina já foi embora, não chores por mim, Argentina, cantou, fez uma puta graça lá, e daí no fim a gente foi pelo mesmo caminho. Eu falei, pô, Silvio Santos também zicou. Mas, enfim... Mick Jagger brasileiro. Era demais aquela seleção para a gente imaginar que não ganharia o título. E você vê, né? Eu acho que aquela, de todas as seleções depois de 2002, aquela era que tinha realmente condições de conquistar. A de 2010 com o Dunga, né? Já, além do problema de relacionamento de imprensa, Dunga e tudo mais, mas acho que já era uma seleção daí mais enfraquecida. A própria seleção de 14 do Felipão, e daí as últimas duas com o Tite. Eu acho que a última nossa grande seleção foi essa de 2006 e que, infelizmente, a gente não conseguiu sequer chegar à semifinal. E só para fazer um gancho rapidinho, né, Loreto? Você falou do Dunga em 2010, né? Já o Dunga em 2010, ele faz o oposto do Parreira em 2006, né? Não sei se a imprensa também percebeu que ele fecha meio que a seleção, né? Ele faz um totalmente oposto, né? E mas também daí não deu resultado. Eu acho que, então, daí ele também... tipo assim, ele generalizou e foi muito radical, né? Ele não precisava ter sido tão radical e ter tido tantos atritos com a imprensa. Eu, na Copa de 2010, eu consegui uma coisa que foi muito legal da ESPN, que foi não ser o setorista brasileiro. Essa incumbência ficou para o Eduardo Afonso. Então, eu trabalhei em todos os jogos do Brasil, fazia as transmissões, estava no estádio, ia para as entrevistas, mas o dia a dia eu não fiquei com a seleção. Eu tive a liberdade de viajar à África do Sul e fazer diversos jogos e acompanhar várias outras seleções. Então, eu fiz jogo da Espanha com o Chile, eu fiz jogo do Paraguai, eu fiz jogo do Japão, eu fiz jogo da Argentina com a Nigéria, eu fiz muita coisa legal fora Brasil, né? Foi diferente da Alemanha, que eu estava direto com o Brasil. Eu só saí da cobertura quando o Brasil é eliminado, e daí eu vou para a cobertura de Portugal, porque tinha o Filipão e tinha o Deco.
e daí o Filipão chega com a seleção até as semifinais, então eu fiquei com Portugal daí lá em 2006. Mas em 10 foi legal por isso, por ter a oportunidade de muitas entrevistas de outras seleções, um contato diferente, conhecer ainda mais gente e tal, e isso foi muito positivo e mostrou que não adianta ser tão radical como o Dunga foi, e não adianta também permitir tudo que foi permitido com a seleção do Parreira de 2006, né? Precisa ter aí um meio termo para conseguir, porque senão não dá e eu não consigo hoje, né, ficar imaginando aí o que nós poderíamos ter até 26 em termos de uma possibilidade de uma nova conquista. Ô Sérgio, antes da gente entrar aí no assunto do Bragantino e tal, hein? Vendo essas fotos aqui, né? Com bastante celebridade aí e tal. Agora, essa foto que você tá aqui com a camiseta Carijó ali, com aquele canecão de chopp ali, a vitória do Bragantino deve ter sido goleada, hein? Pelo tamanho do chopp ali, né? Então, essa foto foi na Alemanha, cara, em Munique. Foi na Alemanha? Foi na Alemanha, na Copa do Mundo. E eu levei a camisa. Tem essa daí, tem depois uma que eu tô conquistada no Vaticano, que eu fui com a camisa também, essa Carijó, que essa é a original dela aí e tal, Deleba. E esse canecão aí, eu estava em Munique, foi um dia de folga, e a gente resolveu tomar uma cervejinha de leve, né? E daí essa caneca de 1 litro, e eu com a camisa do Braga. Então, essa daí, né? Se tivesse jogo do Braga, eu teria tomado umas 3, 4 dessa, viu? Mas não era o jogo do Braga que eu estava comemorando aí, não. Era um dia só de muito calor do verão na Alemanha e saboreando lá a cerveja lá. Muito bom. Por falar um pouquinho aqui do Braga, ô Sérgio, a gente que costuma falar que, igual você falou no começo, né? A gente acompanha o Bragantino há muito tempo aí, eu, o Thiago, praticamente desde garoto aí, passamos por bastante momentos difíceis aí, Série C, Série D, agora a Red Bull chegou aí praticamente colocou o Bragantino em outro patamar, né? Praticamente a gente disputa os grandes campeonatos que os grandes da capital vai disputar, e o Bragantino, de 2019 para cá, pelo menos na minha visão, quero saber da sua, colheu bastante frutos já, né? Porque já subiu campeão, do primeiro ano já subiu campeão, depois já disputou Sul-Americana, chega na final, praticamente já disputou 2 Sul-Americanas, já vai para a segunda Libertadores, né? O que você acha da Red Bull no Bragantino? Como está agora, né? Se está colhendo bastante frutos desde quando chegou, e quando foi anunciado a Red Bull no Bragantino, qual foi a sua expectativa? Você ficou meio assim também, igual alguns torcedores ficou, de aquele receio de mudar de cidade, mudar símbolo, essas coisas aí, sabe? Primeiro, eu fiquei feliz da vida, porque eu tinha certeza absoluta que do jeito que o Bragantino estava, ele disputava a Série B lutando para não cair para C, e que a gente ia continuar sempre nessa balança de sobe, lutando para não cair. Gangorra, né? Tendo que vender jogador, assim como vendeu. Não tô questionando a maneira de trabalhar do Marquinhos Chedi, porque eu acho que se não fosse também o Marquinho, né, talvez a gente não tivesse nem o próprio Bragantino, ele antes, o pai, né, o Nabi, enfim, todos eles da família, o Jesus, porque sempre que falava, não dá o Marquinho, mas não aparecia ninguém para tocar, não tinha ninguém para ter o peito, e ele é do ramo, né? E a prova que ele é do ramo foi esse negócio aí que foi feito, convenhamos, de uma maneira até quase que não vazou. Quando vaza isso, já está quase na final do Paulista de 19, porque imagine se vaza esse negócio antes do Campeonato Paulista, a gente disputando o Paulistão, né? Que dureza que ia ser já, e que burburinho e tal. Conseguiram até meio que, né, manter em sigilo isso, e quando vem essa notícia, é claro que algumas coisas, né, você fica na expectativa de como vai ser, o que vai mudar. Quanto à cidade, essa questão, eu nunca me preocupei, porque eu via o projeto e do que eles já tinham feito na Europa, e a partir do momento que estavam escolhendo aqui a cidade de Bragança pelo time Bragantino, por já ter uma torcida, por já ter uma história, era totalmente diferente se fosse um time de empresário que a gente viu no passado, quando teve mudanças de cidades aí, Grêmio Barueri para Grêmio Prudente, Oeste que saiu de Itápolis foi para Barueri, enfim, aqui, esse medo eu nunca tive, E eu olho o seguinte, né? Eu acho que
eles entram, e eu conversava muito na época com o Thiago Escuro, porque eu já o conhecia, ele também me conhecia de ter trabalhado em São Paulo, na ESPN. Então, quando eu me apresento com o Antônio Carlos Zago, ainda naquela Série B, eles me conheciam, né? Pô, você aqui? Não, moro aqui em Bragança, eu sou daqui e tal. E daí, trocando ideia, eu percebi que o negócio realmente era muito grande, né? Muito grande em quê? Muito grande em tudo, né? Em formação de time, em construção de arena, em CT, em tudo que eles querem buscar. E daí você começa a analisar, né? Eu ouço muito torcedores e eu não gosto de participar em grupos de WhatsApp, é uma coisa minha de evitar, porque às vezes talvez eu não vá me controlar, isso, aquilo, vá com uma confusão, então eu fico na minha e evito, né? Mas sempre tem um outro lá, pô, Loredo, não vamos ser campeão nunca, pô, eles só querem trazer jogador jovem para vender e ganhar dinheiro, pô, esquece e tal. E daí eu tento argumentar, né, daquilo que eu ouvi na época do Escuro e daí hoje com o Sérgio. A gente pega a Fórmula 1, né? Veja quanto tempo levou para a Fórmula 1 para ter a Red Bull e mandando, né, hoje com o Max Verstappen na Fórmula 1 e quantos títulos. Mas veja o que eles fizeram para chegar até isso e daí título atrás de título. Você vai para a Alemanha. Então, você vai para a Alemanha. O Leipzig foram 11 anos para conquistar uma Copa da Alemanha. E agora já tem 2 Copas da Alemanha e está praticamente todo ano disputando Champions League. Já bateu até uma semifinal. Salzburg, da mesma forma, participando de competição internacional. Então, quando eles chegam aqui falando que o projeto era, em 3, 4 anos, mudar o patamar do clube para uma primeira divisão de futebol brasileiro, para colocar o time nas competições internacionais. E como você, Marcos, colocou, Thiago, quando a gente olha, primeiro ano eles chegam já um título de Série B. Ok, mas vem no primeiro ano de Série A, a gente já consegue uma vaga para uma Sul-Americana, né? Dentro no primeiro ano. Daí você parte para o segundo ano, além de você chegar a uma final de Sul-Americana e um vice-campeonato, e eu estive em Montevidéu, trabalhei e fiz a transmissão lá com a equipe de Futebol Total, a gente chegou lá espedaçado, né, cara? Porque não tinha um monte de jogador no meio de campo, um monte de atleta lesionado. Então, naquela oportunidade lá, né, o Barbieri sabia que mesmo, e eu tinha dito isso antes, eu queria aquela final com o Peñarol. O Atlético Paranaense eliminou o Peñarol. E daí, pô, mas o Peñarol, você é louco, o estádio Centenário vai estar lotado e tal. Só que o time do Peñarol não conhecia o Red Bull Bragantino, como o Atlético conhecia. E o estádio lotado é aquela história, é a pressão, né? Você vai ter dois lados, né? Se a coisa não sair legal para o Peñarol, a torcida começa a virar contra numa final e tal, e eu acho que a chance, né, do Red Bull seria maior. Mas, enfim, você vê, foi um lance isolado lá, Nicão e tal. Beleza, vice-campeão. Volta da Sul-Americana, a gente ainda consegue uma vaga inédita para disputar a Libertadores do ano de 22, né? Sem falar que todos esses anos o time sempre classificou, se não com a melhor campanha, com uma das melhores campanhas no Campeonato Paulista. Isso eu estou falando da classificação geral, né? Sim. Acabou aquela história de Paulista e você pensar em rebaixamento. Começa o Paulista para você querer saber se você vai ser o primeiro do grupo ou o primeiro da classificação geral. Você vê que foi isso que aconteceu nos outros anos. E daí vem 22, Libertadores. Não passa, não foi legal. Primeiro ano de experiência. Mas vem com altos e baixos. Um grupinho também difícil, né, Loreto? Desculpa te cortar, mas um grupinho, pelo amor de Deus, também, né? Não, e na hora que você pega 2 argentinos, é claro que ia ter dificuldade. Difícil, né? É claro que ia ter dificuldade. E aí, daí um uruguaio também. Então, foi difícil, mas você já estava lá, né? Daí 22, mesmo com todas as dificuldades, você belisca de novo a disputa para uma Sul-Americana. Você fala, mas hoje, se não cair no Brasileiro, você já tem a vaga praticamente segurada. Ok, mas o descenso no Brasileiro passou a fazer parte do passado, eu não tenho dúvida alguma. Eu falo isso para o torcedor, por mais que aquele pessimista, quando a gente é eliminado pelo Água Santa, na Vila Belmiro, aquela tristeza danada, com esse time aí vamos cair no Brasileiro, não vamos a lugar nenhum. Esquece, o momento da história do futebol é totalmente diferente. E você veja o campeonato que fizemos. Mas Loredo, dava para ter sido melhor. Dava, só que em maio, se você me perguntasse quem ia ser campeão brasileiro, eu ia responder para você, sem qualquer dúvida, que brigariam pelo título. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Olhando o elenco.
olhando o que os times têm, no poderio financeiro. O Grêmio que vinha da Série B, eu ia imaginar que ele ia bater vice-campeão? Jamais. Quando traz o Luizito, muda, ok. O Botafogo, da mesma forma, era uma grande surpresa. Então, no planejamento... Botafogo, só cortando você, foi mais surpresa, porque no Carioca, praticamente com o mesmo time, nem classificou, né? Era lá a taça, não sei das quantas, lá que nem levantou a taça. E daí você pega e fala assim, pô, mas no planejamento do Red Bull, e daí com o técnico português, e que já tinha até o Campeonato Brasileiro sofrido, né? Porque a gente já tinha sido eliminado da Copa do Brasil precocemente e perdido uma semifinal para o Água Santa da maneira que foi também. Então, vamos dizer, foram eliminações doídas. Você pode analisar, foi um fracasso. Sim, o time caindo numa segunda fase ainda de Copa do Brasil. E diante de um Água Santa, você vencer no jogo 1-0, daí tudo o que aconteceu, você ser eliminado, você pode dizer, fracassou. Mas a partir do momento que vem o brasileiro, você começa a imaginar que dentro do planejamento do que eles queriam, que o negócio vai ser legal, vai dar certo. E daí o problema é que, após uma grande fase também de grupos da Sul-Americana, vem da mesma forma uma derrota traumática para o América, da forma que aconteceu. A minha bronca maior neste ano, claro, eu não vou passar a mão aqui e falar que foi tudo lindo, né? É claro que a gente precisa criticar, tecer críticas e tal. Agora, faltou isso, eu cobrei do Thiago Escuro, eu cobrei do Diego Serri e falo sempre com o Marquinhos Chedi. Eu acho que faltou mais bastidor, porque a arbitragem, o que o VAR sacaneou o Red Bull Bragantino, aquele pênalti do Aderlan do América Mineiro, cara, lá na Neoquímica, foi sacanagem. Depois ele teve um outro aqui, logo no jogo seguinte, não sei se foi com o Vasco da Gama e tal. Pô, sacanagem também. Por quê? Red Bull Bragantino. A sensação que deu, e eu falei isso para eles, pô, Red Bull é muito fair play, cara. É empresa, os caras, entendeu? Tipo, vocês são tudo lote e tal. Tá faltando, não é gritaria, não é brigar, Marco, mas é mostrar que aqui é um clube de futebol. Esquece, não tem... Tá ali também, né? Mostrar presença ali, né? Entendeu? Que é o que eles falam, as pessoas ainda não conseguem dividir. Os amigos meus de São Paulo, ô, Loredo, você não consegue um patrocínio aí do Red Bull? Aqui não tem Red Bull. Aqui não tem Red Bull. Red Bull Latinha não existe aqui. Aqui existe um time de futebol, o Red Bull Bragantino. Então não tem patrocínio. O Red Bull Bragantino vai patrocinar o quê em São Paulo? E eles não. Eles veem Red Bull, eles acham que é o Red Bull, a marca lata, e que, pô, como patrocina aí? Aqui em Bragança não tem nada da empresa de lata, de energético. Porque aqui existe o time de futebol. Então, é um time de futebol. O Red Bull Bragantino é um time de futebol da marca, da empresa Red Bull. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Em termos assim de comparação. Então, eu acho que dentro de tudo que vocês colocaram, eu tenho a certeza absoluta que a questão de título é o tempo que vai trazer esse campeonato. Eu não sei se vai ser um campeonato paulista, eu não sei se vai ser uma Copa do Brasil, eu não sei se vai ser uma Sul-Americana, se não vai ser um brasileiro, tá? E esse ano no brasileiro, enquanto ninguém falava do Red Bull Bragantino, estava maravilhoso. Torcedor bravo, a imprensa não fala do Red Bull. Eu brincava, deixa assim, deixa eles não falando, e a gente está lá, ó, vice-líder, terceiro, deixa, falar para quê? Eles não vêm aqui, não acompanham, deixa assim. E a gente percebe, né, e o Caixinha falou isso, desde o jogo do São Paulo na Vila Belmiro, que naquele momento se ganha, assume uma liderança temporária, mas você ia ser líder do brasileiro, daquele momento até quase a reta final, você viu que a coisa desencaixou, né? Sim. Mesmo fazendo bons jogos. Você vai dizer que a gente não jogou bem com o Flamengo no Maracanã, primeiro tempo? No 0-0? Pô, o que o goleiro do Flamengo pegou, agora, começamos a perder um monte de gol, começamos a falhar, coisa que... E os individuais, né, Sérgio? Eu achei que também que aconteceu ali. Sim. Contra o São Paulo mesmo, só cortando rapidinho que você citou aí contra o São Paulo na Vila, você falou de VAR, aquele pênalti também do São Paulo lá também, nada me disse que aquilo foi pênalti. O cara fica esperando 5 minutos para dar um pênalti. Então, o VAR induz o cara a dar o pênalti, o juiz dá o pênalti. Aí tem o contra o Botafogo em Bragança, Sérgio. Aí tem o contra o Botafogo em Bragança, no Alejandro, que o juiz nem vai ver o VAR. Que é mais ou menos o mesmo toque. Então, realmente, eu também concordo com você. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Desse pênalti, que nem era o garoto também, o Thalisson, né? Tinha acabado de entrar quase no jogo, você vê afoito. Então, isso pesa, também pesa. Eu não sou mais da história que o Bragantino precisa de jogador cascudo, isso, aquilo.
Porque hoje a gente tem Cleiton experiente, tinha o Aderlan, na zaga, o Léo Ortiz, que experiência, Capixaba, no meio, Matheus Fernandes, Evangelista, daí você põe mais taxa, entendeu? O time já cascudo, cara, esquece. E com os jogos, e com jovens aí mesclando, e assim vai continuar tendo, né? Daqui a pouco a gente vai falar até de alguns jogadores que podem chegar, e o torcedor tem que saber que aquele jogador diferente pode vir, que nem veio esse ano o Sacha, talvez ninguém esperasse, né? Um atacante de mais de 30 anos ser contratado no início da temporada. E veio, foi legal. O Johan que veio, você vê, de repente não conseguiu render tudo aquilo que esperavam dele, foi devolvido. E por aí vai, né? Mas eu acho que o Red Bull tem sim, né? Um bom time, e eu acho que o ano foi positivo, se a gente fizer um balanço, né? Poderia ser melhor? Poderia. Mas o ser melhor não dá para daí você rebaixar tudo aquilo que foi feito nesse ano. E eu acho que chegar a uma Libertadores, mesmo deixando escapar uma fase de grupos, né, que deixou escapar, tinha total condições de estar classificado na fase de grupos, mas vem aí com mais jogos e também não estou assim, você está preocupado? Preocupação zero, cara. Mas se passar do Águilas Douradas, pode ter o Botafogo. Mas será que o Botafogo vai passar do Melgar ou do outro lá? Tem essa aí também. Não sei. E se passar no ranqueamento, decidimos em Bragança, né? Tanto o jogo contra os colombianos, contra o Melgar ou o Botafogo. Ou seja, tem tudo para chegar à fase de grupos também, e daí já com uma bagagem. Então, isso também é positivo, tá? E se não chegar, daí já vai estar na Sul-Americana também para a fase de grupos. Então, acho que não dá para a gente jogar fora o ano, não. Tem que enaltecer e acreditar que o ano que vem possa ser ainda melhor, porque tem, né, competições tão importantes quanto a que tivemos nesse ano. E dentro disso aí que você falou aí, né, foi um ano bom do Bragantino aí, até falando desde 2019 para cá, foi o último jogo do Bragantino contra o Curitiba, que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Léo Ortiz, né? Até antes da pergunta eu dei parabéns para ele, para dar parabéns para a equipe pelo campeonato que eles fizeram, porque eu achei que o Bragantino fez grandes jogos, não só aqui em Bragança, mas fora também, fez grandes jogos contra o Flamengo, lá fora, o Atlético Mineiro, o Grêmio, Fortaleza. Então você vê que o Bragantino ia jogar fora e jogava com intensidade, né? Mesma coisa que jogava aqui em Bragança. Até ele falou assim que tem que ser, até perguntei para ele sobre a vaga na Libertadores de novo, né? Ele falou assim, tem que ser valorizado, porque se você pegar 2019, essa equipe que subiu junto com a gente, aonde eles estão agora? E a gente conseguiu praticamente consolidar ali no Campeonato Brasileiro, né? Então isso também tem que ser valorizado, né, Sérgio? Não, e isso daí, em alguns momentos, até no meu trabalho no Futebol Total, Thiago, vocês acompanhando, isso muitas vezes me incomodou. Porque eu acho assim, primeiro, a nossa torcida, eu gosto demais da nossa torcida. Em alguns jogos eu acho que a gente poderia ter mais torcedores, mas se a gente for buscar todo aquele cenário, né, de time do interior, do número de habitantes da cidade e tudo mais, então acho que a gente está ali com um público médio aceitável. Isso vai melhorar muito com a Arena, porque eu acho que daí a gente vai ter quase que o dobro dessa média. Agora, o que me incomodou é porque, se você falar, né, desses bons jogos, é claro que a gente teve bons jogos e teve jogos que a gente se decepcionou também. Eu não esperava ir fazer uma transmissão e ver o time perder em casa por Cruzeiro naquele momento, né? Um Cruzeiro que a gente já tinha visto naquele amistoso e tudo mais, e era um Cruzeiro ainda em formação. E um dia que as coisas não foram legais. Com o América Mineiro, no Brasileirão, né? Você vê, empate 2-2, que foi aquele jogo dos gols de pênalti e tal, doído. Então, teve jogos que realmente também mostraram que o time tinha oscilações, né? Que não era tudo mil maravilhas. Só que a gente jogou muita bola com o Grêmio em Porto Alegre, com o Grêmio em Bragança, com o Flamengo nos dois jogos. Você fazer 4-0 no Flamengo em Bragança, cara, né? Da forma que foi, não deixando o Flamengo jogar. Então, isso também tinha que ser enaltecido. E o que nessa reta final, naquele momento ruim do time, ruim em termos de resultados, porque os resultados não estavam vindo, o jogo com o Fortaleza me chateou. Porque naquela rodada, como o Cruzeiro complicou a vida do Atlético Paranaense, naquela mesma noite, a vaga foi assegurada, mesmo com a derrota para o Fortaleza, a Libertadores América. E eu senti um estádio frio, né? A turma ficava ali na cativa, até bati boca com algumas pessoas ali, que eu falei, pô, cara, a gente tinha que estar aplaudindo, cara. E daí veio o torcedor no YouTube, pô, Lourenço, você quer que aplaude o time que está perdendo e tal? E eu falava, não,
Eu estou pedindo para que vocês aplaudam o time que está classificado já para uma fase preliminar, no mínimo, da Libertadores. Eu não estou pedindo para aplaudir hoje a derrota para Fortaleza. Eu estou pedindo para o que aconteceu já no ano. E o jogo selou com o Fortaleza. Uma derrota, né? E veja que faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Então, com 2 rodadas para terminar o campeonato, a gente já tinha Libertadores assegurada, risco 0 de rebaixamento e ainda poderia até buscar um G4. Pô, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato, você já ter isso, não dá para você não comemorar, cara. Por mais que você né, podia ser campeão, isso, aquilo, eu acho que nessa hora, por isso que eu falo hoje, eu já não consigo muito daí, porque eu sei que é coisa do torcedor, mas eu daí no trabalho ali, na emoção e no calor, eu queria ver o estádio fazendo festa, gritando Libertadores e tal, e não, o estádio estava, né, sentido abatido pelo momento com o Fortaleza, que não deu certo. E outra, o Thiago e o Sérgio, nós fazemos a oscilação aí, todos os times oscilou, teve uns que oscilou no começo, outros na metade, no caso do Bragantino foi na reta final. Você vê o negócio de valorizar, né? A gente fez live com o pessoal lá do Nordeste, curiosamente foi com o pessoal lá do Fortaleza, né, Thiago? E tinha um rapaz lá do Nordeste lá que ele conhecia todos os Bragantino, cara. A primeira coisa que ele falou pra gente foi: parabéns para vocês aí do Bragança Paulista, aí pro Bragantino, que conseguiu uma vaga na Libertadores, vai disputar a Libertadores. Isso é bom para a cidade, é bom para todo mundo que trabalha aí e tal. Então você vê que o pessoal de fora sabe, às vezes, valorizar até mais do que o pessoal daqui de dentro, né? Mas, ô Marcão... E só para você entender, viu, Thiago, Marcos, em maio, quando o Braga classifica em primeiro lugar no grupo da Sul-Americana, eu vou ver preço de passagem para o Uruguai, para Montevidéu, porque eu falei, pô, eu já tenho que me garantir, pô, o time, fui ver o caminho, né? Vai passar do América, se passar do América deve vir quem? Fortaleza. Aí, já estava vendo o chaveamento já. Acho que vai dar Estudiantes. Na minha visão, a semifinal era Braga e Estudiantes, e a gente estava na final, tá? Daí minha esposa falou, pô, mas eu quero ir para o Uruguai também, em 2021, não fui e tal, vocês foram na cobertura. Ela já conhecia Montevidéu, mas falei, vamos nessa. Fui procurar passagem aérea, comprei para mim, para minha esposa, para o meu filho e para minha filha. 4 passagens para o Uruguai. E o que aconteceu? Time eliminado, né? Daí agora, vou para o Uruguai, não vou, falei, quer saber? Vou curtir o Uruguai da mesma forma, vou passear e tal. O que eu encontrei lá, além dos torcedores do Fortaleza, encontrei com São Paulino, com Corintiano e com Botafoguense, que fizeram a mesma coisa que eu tinha feito, acreditando que o time chegaria na final. O mais legal foi a turma do Fortaleza, que desde o aeroporto, e eu fiz questão de levar a camisa do Red Bull, vestir, andar em Montevidéu com a camisa do Red Bull e tal, e os caras, eles falavam assim, putz, cara, o que a gente torceu pro América não está escrito. A gente não queria o Bragantino de jeito nenhum nas quartas de final. A torcida nossa era toda pelo América, tal. Então, isso mostra o quê? O respeito, é aquilo que você já está falando. As pessoas de fora já olhando para cá e falando, pô, ali é time grande, ali é organizado, ali os caras pagam em dia, ali tem premiação, ali tudo funciona, né? Então, eu achei que foi legal demais. No fim, você vê, o Fortaleza perdeu um título que era quase que ganho, né? E desandou, né? Depois você vê, desanda no campeonato, correu o risco até de rebaixamento, por incrível que possa parecer, né? Foi. Ô, Sérgio e Marcão, eu falo isso sempre na live também, acho que isso é um problema do brasileiro, né, Sérgio? O brasileiro, ele quer aquele negócio que ele contrata o atacante que já chega fazendo 10 gols. O técnico que ganha 10 jogos. Sabe aquele negócio estilo miojo, que o cara quer para 5 minutos? Pastel. E a Red Bull vem com um projeto mais diferenciado, né? Longínquo, né? O projeto que você tem que esperar, é a longo prazo, tá vindo o CT aí agora, para daqui a pouco não ter que contratar mais jogador, praticamente, né? Você vai montar, vai formar o jogador do perfil que a empresa quer. Então, para o brasileiro entender isso, e eu até me incluo isso também, porque eu sou torcedor, eu quero ganhar o brasileiro invicto. Mas a gente tem que ter uma ideia do que foi feito essas 32 rodadas até essas últimas 6 que foram a oscilação. Eu nem digo do time, eu digo individuais, né? Principalmente só o jogo de São Paulo que eu coloco que foi um jogo abaixo. Mas se você pegar os outros jogos, não foram jogos assim, péssimos. É que não veio o resultado, acontece. Futebol não é 2 mais 2 são 4, né? Então acho que também vem um pouco do estilo do torcedor brasileiro no geral. Você não acha, Sérgio, que não está acostumado a esse negócio de esperar?
Né? E o futebol é isso, né? Você quer resultado. E eu, quando eu falo para o torcedor, né, que eles estão formando uma nova geração de torcedores agora aqui, né? Quem viu o time campeão em 90 e que hoje, né, senhores ali na cativa e tudo mais tal, é aquele torcedor que viveu o futebol da forma que era e que nós brasileiros, né, sempre aprendemos a viver, que é de que forma? Grandes contratações, grandes nomes, gastando à vontade, medalhões, e daí vamos ver o que dá e ser campeão maravilhoso. O Red Bull sabe que a formação da torcida e desses jovens, dessa criançada que está indo para o estádio, esses serão os torcedores do futuro, principalmente na hora que ganhar um título. Porque o garoto quer ir para a escola e quer dizer que o time dele é campeão. Ele quer também ter esse lado. Isso vai acontecer. É por isso que eu estou dizendo. É claro que eu já queria que isso já tivesse acontecido, não só de 19 da Série B, que já pudesse ter sido campeão da Sul-Americana 21, esse ano pudesse ter sido campeão paulista. É claro que a gente vai querer. Só que a gente precisa entender que na filosofia, e daí como o Thiago coloca, né, vocês acompanhando mais de perto um pouco, na filosofia do clube hoje, é dessa forma que a gente vai ter que aprender, né, que vai ser daqui por diante. Então, com formação de um time de jovens que ficam 3, 4 anos no clube. Agora, com a saída do Léo Ortiz, ele é o último dos moicanos de 19, cara. São 5 anos aqui, com a saída do Aderlan também. Mas você veja dos jovens que chegaram, quanto tempo eles ficaram no clube? Entendeu? Daí o Arthur, quanto tempo o Arthur ficou antes da venda? Então, quando essa história de venda tal, com rara exceção, talvez o Fabrício Bruno, que saiu um pouco antes, o próprio Natan. Quantos anos o Natan ficou? 2, 3 temporadas para vir o negócio? Então, eles ficam assim, eles não compram agora para no meio do ano estar vendendo. Então, eles compram para que forme o time e esses jovens, você vê, eles começam a aparecer. Hoje eu vi muitas matérias, já todo mundo preocupado, todo mundo assim, da grande imprensa, que o Red Bull até agora não anunciou contratações e tudo mais. E por que estão preocupados? Porque nos últimos anos se investiu bastante, principalmente nessa temporada, quando a gente teve Capixaba, Sacha, daí depois veio Mosqueira, La Quintana, Matheus Fernandes, enfim, sei lá, tantos e tantos nomes, você fala. Só que agora, se você for analisar, o pessoal falando, pô, a gente vai ter um time mais fraco ano que vem. Será que só a saída do Léo Ortiz dá para credenciar que o time vai ser mais fraco ano que vem? Né? Eu não sei. Eu acho que o Léo Ortiz, boa parte do ano, e é excelente jogador, líder, né? Capitão, é indiscutível. Mas quanto tempo a gente ficou sem o Léo Ortiz? Sim, ele voltou contra o Inter. Ele voltou contra o Inter no 0x0 em Bragança, em julho. E a gente tocou o ano, entendeu? E quando a gente perdeu o Claudinho também, era a mesma coisa, lembra? Sim, também. Porque não dá para você comparar. Nunca a gente teve outro Claudinho, não vai ter. Nunca teve outro Arthur, não vai ter. São jogadores diferentes. Então, a gente viu, num primeiro semestre, um Bruninho que estava encantando. E depois, um Bruninho que desapareceu. Por que não? O Bruninho não pode ser o cara do ano que vem. Eu estou muito esperançoso em ver o Nacho La Quintana. Porque ele jogou muita bola, daí chegou aqui, lesão e tudo mais. Então, eu acho que vão chegar ainda algumas peças para o ano que vem, mas, pô, manutenção do treinador, que fez um bom trabalho e que agora ele já vai ter condições, né, de falar e entender mais do futebol brasileiro. Porque ele, até então, era tudo novo para ele. Desde ir no jogo em Mirassol, né, interior de São Paulo, pô, que loucura é isso, viagem longe e tal, até na hora de ir para o interior da Bahia numa Copa do Brasil. Então, ele sentiu como aqui é tudo difícil, é diferente. Então, para o ano que vem, ele já vai ter, além de um elenco que ele conhece melhor, ele também conhecendo melhor, né, o futebol brasileiro e tudo mais. Por isso que eu acho que a gente tem possibilidade, sim, de um ano muito positivo em 24. Eu estou esperançoso, sim, diferente de muita gente que está colocando aí que, pelo fato de não ter vindo contratações ainda, que o time está enfraquecido, vai ser mais fraco, isso, aquilo, eu ainda não consigo ter essa certeza de que a gente vai ser mais fraco ano que vem do que foi esse ano. Até porque esse ano nós não fomos fracos, né? Falando do Pedro Caixinha aí, né? O homem renovou até final de 2025, né, Sérgio? E você tocou o contrato dele terminaria, né, no final do ano que vem,
e o clube já negociava com ele essa possibilidade. E eu lembro que no meu canal também teve uma declaração do Neto dizendo que o Caixinha seria o substituto do Abel Ferreira, né? E soltou, virou uma fumaça danada na época também, e eu cravei que a chance era 0. Primeiro, porque o Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras. Então, o contrato dele também ia até o final de 24. Então, estaria antecipando a saída dele. Tudo bem. Mas se saísse, também iam ter que tirar um treinador com contrato. E das vezes que eu ouvi o Caixinha falando em entrevistas também, não só a mim, ele sempre disse que ele veio trabalhar no futebol brasileiro pelo projeto do Red Bull. Por aquilo que foi apresentado. Porque ele sabe que no futebol brasileiro, se amanhã ele fosse ser técnico do Santos, do Corinthians, enfim, 3, 4 jogos em cima dele ali, o caminhão, e vai rodar, vai ser demitido. E aí ia pegar com o prazo de validade carimbado já. Exatamente. Então, acho que isso é muito bom para o Red Bull Bragantino, a manutenção do Pedro Caixinha, e pode ter certeza, se ele fizer um bom 24, que eu acredito que possa fazer, essa história de terminar em 25, eles vão levando aí, porque a filosofia europeia de tentar manter o treinador o máximo tempo que puder. É claro que o Caixinha, daqui a pouco, abre um mercado para ele aí também de voltar a trabalhar na Europa. Daí o cara vai também balançar e tal. Mas você vê, o Caixinha, e eu acho que uma das coisas que pecou no Botafogo foi o Botafogo perder o Luiz Castro da forma que foi, e você vê, porque o Luiz Castro teve o sonho de trabalhar com o Cristiano Ronaldo de novo e foi para a Arábia e tal. E se o Luiz Castro não tivesse saído do Botafogo, eu tenho muitas dúvidas se o Botafogo perderia o título. Eu acho que estava encaixado, estava arrumadinho lá, entendeu? Mesmo não sendo timaço. Mas você vê o que é uma ruptura, né? Sem ninguém esperar, e não adianta dinheiro, o gestor lá e tudo mais, porque você vê daí quantas burradas foram feitas. E aqui do lado, você ter a confiança de um treinador apalavrado, dizendo, não, eu estou aqui por causa do projeto, porque eu conversei em Salzburg, eu fui conhecer as instalações, eu vi como vai ser o CT, eu vi o projeto da Arena, e é isso que eu quero, né? Então, acho que isso dá uma confiança muito grande para o futuro do Massa Bruta. Marcão, posso aproveitar o homem aí, rapidinho? Pode só falar aqui que, na minha opinião, Thiagão, só para você completar aí, a aprovação do Caixinha, para mim, é a grande contratação do Bragantino. É mesmo. Concordo. Eu até ia perguntar isso para o Sérgio, do pós-Red Bull aí no Braga, que veio Antônio Carlos, Conceição. Não fale Conceição. Senão eu vou começar a cantar aqui, Conceição. E o Caixinha. Desses 4, eu sei que é difícil, até às vezes injusto, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Qual é o melhor para você? É o Caixinha, Sérgio? É o Caixinha. É o Caixinha, assim, não pelos resultados. O Zaga, ele tinha a oportunidade, na minha opinião, de dar um salto na carreira dele, que era subir o time para a Série A e vai ter, com toda a estrutura, ele conhecendo a empresa, comandar um time na Série A. Eu acho que era a oportunidade dele. Não sei o que o Zaga ia desempenhar na Série A no Red Bull Bragantino, mas ele perdeu a chance quando ele resolve ir para o Japão. Saiu de um jeito chato também, o Zaga, não. Foi, no final do ano, eu lembro que estava no Natal, esperando aí justamente o Kashima, né? Então, vamos dizer, ele nem aí e tal. Do Conceição, quando o Red Bull perde um treinador que você não esperava perder, eles não tinham ninguém para contratar, não sabiam nem quem buscar. E com todo o processo da empresa que tem e tal, então foram ver um treinador que tinha feito um bom campeonato, né, com o América, fez uma recuperação boa e tudo mais, e jovem, e tentaram. E daí perceberam que não deu certo, né? Além de atritos que ele teve em grupo e tal. Chegou barrando o Claudinho já. Claudinho, colocou o Claudinho no banco. Claudinho, William Correia, enfim, não deu liga dentro daquele momento. E se ele... O Claudinho não estava bem quando ele tirou o Claudinho, tá? Mas a turma mesmo, e depois eu conversava, se ele coloca o Claudinho para jogar e o torcedor vê que o Claudinho não está bem, o próprio torcedor vai pedir a saída do Claudinho e vai cobrar o Claudinho. Agora, quando o treinador antecipa e deixa o Claudinho no banco e o torcedor não sabe que o Claudinho não está treinando legal... Porque na cabeça do... Né? Certo. Porque na cabeça do torcedor, o que era? O Claudinho foi o cara da Série B, né? Era o cara do time. Então tinha essa visão, né? Então, se faz igual você falou aí, que deixa o Claudinho jogar e o próprio torcedor vai vendo que o cara não está indo bem, a própria torcida... Eu falava com o Felipe, mas ele não está treinando bem, ele não está se dedicando, tal. Ok, o torcedor está vendo o treino, está vendo ele não se dedicar? Não está. O torcedor queria ver ele no campo. Se coloca ele no campo e ele não render,
a cobrança vai para cima dele, daí não é em cima do técnico. Então, faltou um pouco de jogo de cintura, um pouco mais de experiência para o Conceição naquele momento, Felipe Conceição, porque se ele tivesse administrado de outra forma, né, eu acho que conseguiria, sim, né, ter daí levado um pouco mais, mas também um treinador longe daquilo que a gente imaginava para o Red Bull, né? E ele insistia bastante com o Vitinho. Lembra do Vitinho? E essa questão, ó, treinadores sempre tem o predileto, né? E daí não adianta. Isso às vezes ele põe embaixo do braço e... Pode ser o Caixinha agora, pode ser o próprio Barbieri. Eu acho que o Barbieri teve bons momentos, né? Eu não acho o Barbieri também péssimo dos péssimos, como muita gente coloca. Eu acho que a campanha de 21 foi boa, porque ele chega num momento difícil. No momento difícil. O time não estava bem no Brasileiro. Quando ele chega em 20, e ele salva o time e leva o time para a Sul-Americana, e o time passava naquele momento de 20, sim, momento difícil, porque era a troca de treinador, não é um processo que a Red Bull está acostumada a fazer, em meio de competição. Então, acho que o Barbieri em 20, ele consegue, sim, ajeitar o time, leva o Red Bull para a Sul-Americana, e eu acho que o 21 do Barbieri no Red Bull Bragantino foi bom, mesmo não tendo conquistado o título da Sul-Americana. E depois também o desgaste natural acontecendo, e daí a mudança, né? Eu acho que foi salutar e indiscutivelmente, se eu analisar, não por resultados, mas por trabalho, por aquilo que os treinadores fizeram, eu acho que o Pedro Caixinha hoje, e é interessante, né? Porque quando eu me recordo, é só pegar os prints aí do início do ano, quando veio o Pedro Caixinha, você vai ver o treinador está contratando, você vai olhar o quê? O torcedor. O que ele ganhou? Nossa, mas nesse time aqui ele perdeu mais do que ganhou. Nossa, mas nesse outro aqui ele nunca foi campeão. Nossa, mas nesse aqui... Só que daí você vai ver o profissional, com quem ele trabalhou, quem ele estagiou na Europa, por onde ele passou na Europa, já teve a possibilidade de trabalhar na Escócia, daí o trabalho dele no México como foi, daí estava na Argentina. Você vê que é um cara preparado, jovem e preparado. Então, acho que essa vinda do Caixinha foi realmente muito positiva, e isso que, assim, me dá uma sensação, até uma animação, de que o trabalho possa ainda, né, melhorar com a continuidade dele no comando técnico. E não é um paraquedista, né, Sérgio? Aquele que vai pulando de... E trouxe a comissão técnica dele, tem um espanhol, tem um grego e outro português, vamos dizer. Tem os caras rodados aí que já trabalhou com profissionais, você vai buscar com que os caras já trabalharam, pô, é um outro patamar, entendeu? Outro nível. Você tem a oportunidade de você ficar numa conversa com eles ali, você pegar o cara da comissão técnica dele lá, o espanhol e tal. Pô, é sacanagem. Os caras, entendeu? Os caras que se prepararam, o cara estudado, que sabe o que estão fazendo, entendeu? Então você vê que, além do treinador, é uma comissão técnica bastante qualificada, né? Falando aqui do... Vai lá. Não, é que eu até complementar que o Sérgio falou disso, acho que estava o Rodrigo Seixas aqui, que eu falei que o Caixinha, o do Caixinha é que ele não peca por omissão, né? Se ele acha que ele tem que colocar 3 atacantes, quando o Botafogo lá, ele meteu o Alejandro lá, né? Meteu os 2 atacantes e saiu desse gol lá, né? No cruzamento, o Thiago Borbas, ele colocou o Alejandro e o Borbas e outra coisa, né? Assim, tem um monte de escalação que ele formou aí também que eu não concordei. Eu lembro. Você só concorda, você elogia, não. Tem um monte de escalação que eu falava, pô, não dá para entender, por que será? Né? Só que daí depois, se você conversa com ele e vai ver os motivos que levaram ele a fazer aquilo, né? Quando o Matheus Fernandes perde a condição de titular, quando ele começa a mexer no meio de campo, tal, mas você vê que ele está mexendo, por quê? Dentro daquilo que ele está trabalhando e que ele está sentindo, né? Então, por que fulano não está sendo nem mais relacionado? O que aconteceu com o Matheus Gonçalves nem mais relacionado o que aconteceu com isso, aquilo? Mas o treinador lá no dia a dia, ele está sabendo. Hoje a gente não tem mais tanto esse acesso às restrições de treino e o torcedor muito menos. Então, fica muito daquele do imediatismo. Só a escalação lá no placar, e daí na hora da escalação, pô, ó lá, tá inventando, tá isso, tá aquilo. E muitas vezes você vê que não é isso, né, cara? E só para complementar, eu acho legal dele substituições, às vezes, que ele faz, assim, durante o jogo, que muda o jogo. E aí, eu falei, até o Rodrigo Seixas falou assim, mas a gente tem que também analisar quem trabalha com ele lá em cima vendo o jogo. Né? É verdade. Então, é legal você citar essa comissão técnica aí, que realmente, né? Por bom e às vezes também comete erro, como todo ser humano. Claro. Mas é que na hora do jogo, né, fica meio bravo. Né? Verdade.
Ô, Sérgio, de uns jogadores aí que estão para sair aí, alguns praticamente já saiu, né? O Luan Patrick, né? Eu achei o Luan Patrick das oportunidades que ele teve de jogar, eu achei que ele foi muito bem. Agora parece que ele tá voltando pro América Mineiro, não, que o passe dele é do Atlético Paranaense, né? Isso, ele estava emprestado. O Luan Patrick ele teve alguns problemas, talvez extra-campo também e tal, que isso possa ter influenciado na permanência dele. Eu gostei sim, né? Se a gente analisar esse ano, o Lucas Salema, que trabalha comigo, se eu não me engano, ele disse que o Red Bull Bragantino teve 18 duplas ou 19 duplas de zaga diferentes no ano. Olha para você ver, 19 duplas diferentes. É muita gente, né, cara? Não significa que foram 38 zagueiros diferentes. Não, que foi. Né? Mas são 19 duplas diferentes. Então, foi Luan Patrick e Lucão, foi Luan Patrick e Eduardo Santos, foi Léo Real e Luan Patrick. Enfim, 18, 19 é muita coisa. É muita coisa. Então, o setor defensivo, disparado, foi aquele que mais mudou ao longo deste ano de 2023. Mas eu gostei também. Eu achava que o Luan Patrick era uma peça que, sempre que precisou, né, dele, tá um bom jogador. Eu não sei a questão de negociação com o Atlético Paranaense em termos de valores, porque daí o Red Bull, né, não exercendo aí a vontade na compra, talvez até por já ter um outro nome em mente, que eu vou trazer aqui para vocês também daqui a pouco. E daí o Luan Patrick indo de empréstimo, talvez mais uma vez para o América Mineiro, né, disputar a Série B. Isso é bem provável. E o outro aí é o Lucas Rafael. Está vencendo o contrato dia 31 também, né? E não vai ficar. Não vai ficar, porque é outro jogador que teve lesão. Também, né? Teve lesão, e daí é outro atleta que não vai ficar. A diretoria dos zagueiros antecipou, né, a contratação em definitivo do Eduardo Santos, né? Foi. Que eu considero ele um bom zagueiro. Eu vejo ele com condição de ser titular, de confirmar a saída do Léo Ortiz, que deve acontecer agora no começo do ano, talvez. E daí a gente ficaria com o Realpe, que hoje é o mais experiente de clube, vamos dizer assim. Eu gosto do Realpe. Ele é muito jovem ainda para mim, mas eu acho que ele tem potencial. Mas evoluiu bastante, né, Sérgio? Porque quando ele chegou, estavam... Não, mas é que antigamente, acho que ele não sabia... Eu acho que o seu irmão até que falou, não sabia nem andar direito. Justamente. Pegasse o ônibus, não sabia nem onde estava, e agora ele já está evoluído. Do Equador, né, cara? Vem para o Brasil, queira ou não, é diferente. Daí, jovem pra caramba. Olha o clube e tal. Então, eu acho assim, eu acho que o Realpe tem muito potencial, é jovem, pode sim, né, abraçar essa oportunidade. E a gente vai ter ainda o Lucas Cunha, né, cara? Que é o outro também com bagagem, e daí recuperado também. Então, vamos dizer, já tem três peças assim, né, com possibilidade aí para o setor defensivo, fora outros atletas que possam vir, né? E o Eduardo Santos aí que o Bragantino contratou, né? Até 2000. O Santos, eu acho que ele começa a temporada titular. Eu acho que o Eduardo Santos é o titular. Resta saber se é Realpe Santos, se vai ser Lucas Cunha e Eduardo Santos. Eu acho que ele voltando agora, e ainda mais o clube tendo comprado, que ele vai ser titular da zaga. E ele é um jogador que, do poucos jogos que ele jogou, ele mostrou bastante segurança, né? Ele se machucou contra o São Paulo, não foi? No Bragança, no 0x0? Eu acho que foi. Foi contra o São Paulo, a lesão no joelho, ele estava arrebentando. Ele fez o gol contra o Flamengo, ele fez o primeiro gol contra o Flamengo de cabeça, e eu também acho que vai ser isso aí. Esse para mim é titular. Tem que ver como é que volta também, né, o tempo e tal. Mas eu também acho ele titular. A Red Bull, quando eles já fazem algum negócio, tipo, vamos pegar a zaga aí, né? Quando eles perderam o Fabrício, né? O Flamengo lá, eles já estavam preparando o Natan. Depois eles perderam o Natan e já estavam preparando o Realpe, né? Agora que tá perdendo o Léo Ortiz aí, acho que já tá preparando o Eduardo Santos aí, né, cara? E se não for o Eduardo Santos, foi o que eu falei, o próprio Lucas Cunha, o do grupo, né? Na base tem a possibilidade deles tentarem o reempréstimo aí do Cipriano, que também, entendeu? Então, assim, a gente perde uma liderança, ok, mas a gente vai ter peças ali para, de repente, o Caixinha conseguir encontrar uma forma de se acertar, né? A própria saída do Aderlan, né, que a gente já imaginava, e tinha torcedores já cobrando, que já tinha dado, o que tem que dar e tal. Beleza. Só que agora, né,
eu acho que vem um outro lateral aí, e daí tem o Andrés Hurtado, que é outro também que já fez bons jogos, mas que também oscila, e é outro jovem, né? Mas, enfim, você vê que o clube sempre assim, dá para liberar esse, dá para vender aquele, mas já pensando no que vem também em reposição, entendeu? E outro que o Bragantino exerceu a compra foi o Matheus Fernandes, né? Esse do Palmeiras, já em agosto, o Red Bull já tinha sinalizado que ia exercer o direito de compra. Agora está na questão, acho aí, talvez da reapresentação no próximo ano, para ajustes e tudo mais. E tudo caminha para que, né, só se o jogador, por algum motivo, né, tivesse conversado que não queria continuar, que queria sair. O Abel chegou até a cogitar, né, a volta dele, tá, o Palmeiras, mas como ele veio com um passe fixado, vamos dizer, o Bragantino exercendo o direito de compra, um abraço. Só muda se o jogador realmente, né, falasse algo de diferente. Mas tudo caminha para a continuidade dele, sim. Ele é um grande jogador, né, Sérgio? Eu acho que ali no meio de campo, ali, acho que é o setor assim, que o Bragantino tem menos preocupação. Porque tem o Lucas Evangelista, que fez um grande campeonato. Eu estou curioso também para ver uma sequência do Lactana, que eu acho que é um cara bastante habilidoso aí. Tomara que em 2024 ele se recupere bem, volte bem aí. Tem uma sequência boa aí que vai ajudar bastante também o Bragantino, né? A gente tem, né? O Lactana, o que eu falei, é uma esperança de ver ele jogar bem. Você vê o Mosqueira, né? Foi sofrer com lesão, daí voltou agora de novo. É um jogador que a gente pode acreditar e ter confiança nele, né? Você vê, a gente pouco fala, e eu acho que não está descartado até um empréstimo dele, é o Raul, cara. Eu acho que o Raul hoje, depois de lesão e tudo mais, e até agora já pela idade, se aparecer um clube interessado no Raul, o Red Bull Bragantino, eu acho que vai emprestar, cara. Porque você tem Jadson, você tem Matheus Fernandes, você tem Ramires. Tem espaço, né, Loredo? Você tem Evangelista, daí você tem daqui a pouco Natan Camargo, né, garoto da base e tal. Você vê que o Raul não foi nem tanto aproveitado mesmo depois que voltou de lesão, né? Então, talvez, né, infelizmente, porque a gente viu o Raul jogar muita bola, né, no Braga, antes das lesões. Talvez, por tudo aquilo que ele passou, talvez mereça, né, se surgir uma oportunidade aí, que ele possa jogar por outro clube também, né? A gente não sabe. Eu cheguei a comentar, falava com o Pietro aqui, né, do Alejandro, será que vão emprestar? Ele falou, para emprestar Alejandro tem que ter algum outro atleta, porque não vai ficar só com o Borbas e com o Sacha, tendo um monte de competição. Daí, mas tem o Thalisson também, mas, né, garoto. Então, é claro, se vier um negócio, pode ter certeza que pode acontecer. Mas, se não, para emprestar, é se você já tiver algo engatilhado para a posição, para vir para o grupo, senão eles não vão desfazer por desfazer, não, viu? Pode ter certeza. Eu estava aqui puxando a idade do Raul, o Raul tem 27 anos, nasceu 11 de julho de 96, até que não é... Dá para dar um aninho aí, né, Sérgio? Né, o Léo tem aí 18. Dá um aninho aí para ele mais, verdade. Falando de quem... especulações, né, nessa época, que é bastante, né, cara? Tem aquelas também que os empresários plantam ali só para dar um whey, nada mais disso, mas falam muito do lateral do São Paulo, aí, o Natan, né? E do Luiz Henrique, do Botafogo. Você acha que seria bons nomes pro Braga, ou Sérgio? Então, eu acho que até seria mais o Luiz Henrique do que o Natan, né? Acho que o Luiz mais preparado por aquilo que fez no Botafogo esse ano, para entrar no meio também ali e tal. Um jogador que ele poderia... É rápido. E esse daí eu acho que sim, se pintar, vai ser uma grande contratação. Do Natan já tem alguns empecilhos aí, já deu uma esfriada, e eu estou desconfiado que vem outro lateral direito. E não vai ser o Natan. Vai ser melhor que ele? Vai ser melhor que o Natan? Vai ser melhor que o Natan e vai ser titular. Porque o Natan, o Sérgio, que eu ouvi aqui, é que parece que os empresários tiveram outras propostas de outros clubes, aí o que o Bragantino estava dando, fizeram tipo um leilão, né? Assim, a proposta oficial foi do Red Bull, e daí agora começaram, não, tem outros clubes interessados, assim, assado e tal. O jogador que pode pintar e que está aí para finalizar é o Mateuzinho. É o Mateuzinho do Flamengo. Porque o Flamengo na negociação, o Mateuzinho perdeu espaço, né? Porque você vê, o Wesley ganhou espaço, já tinha o Gringo lá também, e o Mateuzinho, das vezes que jogou, me pareceu um bom jogador, viu, cara? Eu acho que o Mateuzinho tem potencial para assumir a lateral direita, inclusive ser titular no lugar do Andrés Hurtado. O Hurtado
não abriu o olho. Então, eu estou acreditando que se sair o negócio do Léo Ortiz, como o Red Bull não aceitou os 5 milhões de euros do Flamengo, mas o Flamengo não vai pagar 10 milhões, que é o que o Red Bull imaginava, eu estou imaginando que a negociação do Ortiz vai sair aí em 6 milhões e meio de euros, mais o Mateuzinho. E daí o negócio vai ser sacramentado, isso porque o Léo está dizendo e já disse que gostaria de ir, né? Porque se o Léo tivesse também a convicção que no meio do ano, quando é a janela europeia forte, que ele pudesse ir para a Europa, eu tenho certeza que ele ficaria mais 6 meses aqui, ajudava o Braga na Libertadores e tudo mais, para no meio do ano ir para a Europa. Né? Falou-se até em Mônaco, tal, por causa do escudo tá lá. O problema é que, com 28 anos, olha a Europa, os jogadores brasileiros que eles têm contratado. Sim. Né? Daí já foi o Beraldo, agora do São Paulo. O Natan do Braga. Né? O Natan que foi para o Napoli, veja a idade. Então, não dá para imaginar que com 28, de repente, vai aparecer um negócio tão bom assim para o Léo Ortiz, com todo o potencial que ele tem, né? Na Europa. E daí aqui, ele vai para o Flamengo, ele conhece o treinador, ele vai estar num time de massa, indiscutivelmente, num baita time que vai brigar por título e tal. Não é um negócio ruim para ele, né, cara? Então, a gente tem que esperar que... Só que para você ver como as coisas mudaram, né? O Red Bull não é que fez jogo duro. Não fez jogo duro. Está valorizando o seu produto, olha. Ele custa X, né? E vocês têm que pagar. Para não pagar, tem que ter negociação e tudo mais, porque eu acho que isso daí... Fez certo, está fazendo certo o Red Bull para finalizar esse negócio. E outra, não, Thiagão, só cortando você rapidinho, os clubes também que vêm contratar jogador do Bragantino tem que entender que o Bragantino agora não é mais aquele time que vivia com o Pires na mão, né? Qualquer negócio dele, e tchau. Né? O Léo Ortiz, eu acho que até ele, por tudo que ele fez no Bragantino, porque ele tá na Red Bull desde a Red Bull Brasil, né? Esse projeto aí. Então, eu acho que para ele também é um momento importante ali para um clube de massa como o Flamengo, né? Só que tem aquela também, né? O clube também tem que valorizar o produto, né? Respeitando com né, todo respeito ao profissional Léo Ortiz, óbvio, você tem que, né, na sua profissão, ver o que é melhor para você, enfim. Mas também a gente tem que ver, nós torcedores e os dirigentes, analisar o Braga, né? Então não é mais aquele negócio, pô, é a mesma coisa se eu colocar sua casa a 400 mil para vender, o cara te oferece 200 e quer pagar em 200 milhões de prestações de R$1, pô. Não é assim também, pô. Né? Então, o Braga ele tem que ser... O Daniel Wade, que o Sérgio Loredo conhece também, você lembra do Daniel? Eu bato papo com o Daniel todo dia. Aí o Daniel falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, o Braga tem que ser grande em campo e fora de campo também. Não é assim, chegou, paga de qualquer jeito e acabou. Né, cara? Então. Chegou e paga de qualquer jeito. É isso que está pedindo e ponto. Se pagar, beleza. Se não pagar, não vai levar. E dentro da linha do Red Bull, né? Daí eu falei, então, se pode até pintar, de repente, é o Mateuzinho nesse negócio também. E daí a gente falando do que o clube imagina, né? Falou-se que poderia tentar o Matheus Belém, do São Paulo, mas agora surge um outro nome também, e que pode dar negócio, que é o capitão do Sub-20 do Palmeiras, aí, o Michel, que é um bom jogador também, jogador da equipe Sub-20, e o Red Bull já teria, inclusive, feito proposta para o Palmeiras, tal, que é trazer esse garoto. Então, você veja, né? De repente, você está perdendo um zagueiro de 28 anos e o clube já está imaginando um jovem de 19, de 20, capitão do time do Palmeiras Sub-20, e a gente não está falando hoje de um time que não ganha título, né? Porque hoje a base do Palmeiras é uma das bases mais vitoriosas que a gente tem no momento. Então, imagina, se traz um garoto desse, nem que não vai ser o titular no começo da temporada. A gente acabou de falar, vai ter Eduardo Santos, vai ter o Lucas Cunha, vai ter o Realpe, mas o cara vai estar aí, né, cara? Para daí, no segundo semestre, para daqui a pouco, ganhar o espaço dele e construir a carreira dele. É o pensar da Red Bull, né, Sérgio? É a questão logística, né? Você trata, daqui a pouco nós vamos fazer isso, né, com o CT, né? E a Red Bull, geralmente, quando traz jogadores novos assim, ela traz já com opção de compra, né? Isso. A exceção foi o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo não ia colocar preço no Matheus. Então, para o Matheus ir, ou você aceitava só o empréstimo de 5 meses, do tempo que fosse, ou esquece. Só que eu ainda continuo tendo dúvida se o Matheus Gonçalves vai ter espaço no Flamengo 2024 com o Tite. Com as contratações que estão fazendo lá. Com a Arrascaeta, por mais que saia o Everton Ribeiro e tal, será que vai ter espaço para ele? Com Cebolinha, com Bruno Henrique, enfim,
Eu não consigo, então, eu não descarto não a possibilidade de ainda no próximo ano a gente ter o Matheus Gonçalves de novo por aqui, viu? Porque se ele for sair, pode ter certeza também, o cara não é tonto, né? Ele vai querer jogar onde? Ele sabe aqui como que é a cidade, ele sabe como que é o time, ele sabe que aqui tem dinheiro também na parada. Cultura boa, tranquilidade. Não, né? Claro, não tenha dúvida disso. Então, eu não descarto se de repente aí ele no começo do ano ficar aí no Carioca e tudo mais. Só que se não tiver espaço com o Tite, de repente aí até o brasileiro já está buscando de novo novos ares e pintando de novo aqui em Bragança. Quem sabe? Agora, Sérgio, a contratação do Bragantino aí que não vingou foi o Praxedes, né? E no Internacional ele jogava muito, né? E fez aí um bom campeonato até pelo Vasco. E é o Vasco que fugiu da zona de rebaixamento e praticamente montou um outro time dentro do campeonato, né? E conseguiu se livrar aí. Aí surge o Cruzeiro também querendo o Praxedes aí. E a situação do Praxedes, para onde você acha que ele deve caminhar aí? Para quem pagar. O Vasco não está muito disposto a pagar o valor, não, né? O Alexandre Matos está querendo negociar. Não sei se tem alguma moeda de troca no Vasco ou não que possa interessar aí ao Red Bull. E não sei até a força do Cruzeiro, que é claro, a gente sabe que está lá com o Ronaldo e tudo mais, reformulando o time, né? O que é certo é que no Red Bull Bragantino ele não vai mais jogar, né? E eu acho que parte disso também se deve ao próprio Praxedes. Eu acho que o Praxedes veio valorizado, como você colocou, né? Era um cara de destaque do Internacional. Muita gente no Sul, amigos da imprensa, ficaram inconformados quando o Inter vendeu o Praxedes. Pô, né? Vendeu o Praxedes para o Red Bull Bragantino, pô, não sei o quê. Porque eles não se conformavam, né? De um Red Bull chegar lá, pagar uma fortuna e tirar o jogador deles. Agora, eu acho que o Praxedes aqui vacilou também aí em período de pandemia, fora de campo, ele teve alguns problemas, daí teve lesão, daí o pessoal me mandava vídeo do Praxedes lesionado, jogando futevôlei, entendeu? Aí nas quadras da cidade, e o cara lesionado jogando futevôlei, pô, não dá, né? Um dia eu fui questionar, o pai dele veio ficar bravo comigo, eu falei, então toma conta do seu filho, né? Porque o cara tem que ser profissional, né? O cara não pode estar lesionado, e daí os caras mandarem vídeo para mim que o cara tá jogando futevôlei no Seta, no Raio Parta. Então, acho que o Praxedes vacilou também nesse aspecto. Você veja que no Vasco, né, com cobrança e com tudo, ele teve bons momentos, a ponto do Vasco pagar aí praticamente 1 milhão para ter ele no jogo que evitava o rebaixamento, né? E ele quase fez o gol, né? Ele quase fez o gol. Fez o gol, Mas, Sérgio, por outro lado, também eu tenho essa doença, às vezes, de ficar escutando o rádio do Rio quando é jogo do Vasco, sabe? Não tem jogo do Braga, eu fico escutando. Eu estava escutando Vasco e Cruzeiro no Mineirão. E ele entrou no segundo tempo. Os comentaristas falando, meu Deus, vai entrar o Praxedes, a Rádio Tupi, eu acho. Vai entrar o Praxedes, agora que a gente não faz... Então, eles também dão um sarrinho com o Praxedes meio morto dentro de campo. Sim. E quando ele chegou no Braga, ele faz aquele golaço contra o Cuiabá. Acho que é o primeiro jogo dele, ele mete um puta golaço em Bragança. Eu lembro, foi 1-1, acho que o jogo. Realmente, quando ele chegou, parecia o Pelé. Aí depois... Uma outra contratação, né, do Bragantino. Lógico que contratação boa é aquela que dá certo, né? E para dar certo depende de muitos fatores. Eu acho que principalmente do jogador querer também. E outro jogador que chegou bastante, vamos dizer, badalado aí, dizer que ele tem bastante qualidade, era o Tony Anderson, né? E saiu do Bragantino, rodou por tantos clubes aí, né? Não se firmou em nenhum lugar, né? Então, e desde você vê, ele passou em Bahia, Curitiba, daí ABC, e por aí vai. E você vê que, infelizmente, e quando veio, também ouvia dos amigos de imprensa, pô, esse cara, a bola que ele jogou no Atlético Paranaense é uma revelação do Grêmio e tal. Só que aqui você vê as oportunidades que teve, o cara não soube abraçar. Daí muita coisa também de extracampo, isso, aquilo, a turma falando. E jogador de futebol hoje em dia não tem jeito, né? O jogador ou se dedica, ou é profissional, ou ele vai enfrentar dificuldades, porque não dá mais para dar o famoso Miguel em campo, né? Os caras estão com GPS, né? Antigamente, na época do Romário, baixinho podia ficar lá na sombra, ficar escondido e tal, de repente dá um pique, mete um gol, pô, beleza, decidiu. Hoje não dá para você ficar escondidinho na sombra, que depois eles vão pegar lá o GPS, daí vem aquele mapa de calor do campo, vai mostrar onde está, e daí você se lascou, cara. Então, hoje o cara, ou ele é profissional, ou ele está afim de seguir carreira e realmente falar, ó, é o que eu escolhi, né? Ser jogador de futebol, ou esquece.
E, infelizmente, você vê o Tony Anderson, por enquanto, né, os clubes que ele passou, nenhum clube também ele assim se destacou para você falar, pô, essa é a sensação, né? Tomara que volte a jogar bola e tal. Eu acho que não veste mais também a camisa do Red Bull Bragantino. Pelo tempo que foi contratado, contrato já para terminar, acho que já era. Ô, Tiagão, e o Sérgio aí, falar do Aderlan, né? O Aderlan também, bastante tempo aí no Bragantino aí. Eu acho que, como todo jogador, teve seus altos e baixos, né? Teve bons momentos e momentos não tão bons aí. E que a torcida pegava bastante no pé dele, né? Infelizmente, é aquela história, né? É igual goleiro, né? O cara faz 10 defesas boas, mas fez uma defesa que frangou, vai ser lembrado pela. Ganhou, tá bom, perdeu, não vale mais nada. Eu tenho que o Aderlan, para mim, ele, desde que ele teve no Bragantino aí, ele sempre entregou o máximo aí, sempre foi um jogador que não fugiu de gol, ele não se escondeu de jogos aí. Foi um cara dedicado com a camisa do Bragantino aí. E agora ele vai para o Santos lá, que está montando um time mais experiente, né, para a Série B. A gente que está acostumado a ver o Santos sempre com a garotada aí, e está montando um time mais experiente para a Série B e está levando o Aderlan para lá. E a chance daí do Aderlan fazer sucesso lá, qual que é a sua opinião aí, Sérgio? É uma outra realidade, né? É uma outra realidade, porque ele vai para um time grande, rebaixado, e eu não sei, o Santos hoje anunciou que contratou o William Bigode, já tem Juliano, tá levando o Gil, daí Casares. O Aderlan, eu acho que pode ter a cara de Série B e pode se dar bem, mas o Santos está levando aí Série B, não adianta também você querer muito medalhão em Série B, que eu já vi que não funciona, viu? A gente já teve casos aí de times na Série B, a turma tá brincando que o Santos estava na Série A com um time de Série B e agora está indo para a Série B com um time de Série A, entendeu? Agora, o Aderlan, o que você colocou? Para mim, o Aderlan é um jogador mediano, mas que entregou. Entregou no Red Bull Bragantino, bons e maus momentos, algumas falhas que, né, marcaram e que a gente não precisa só falar das falhas que marcaram. A gente pode falar do golaço que ele fez no Maracanã, contra o Flamengo. Então, jogador de futebol é assim, eu acho que a entrega dele e a idade que tinha. Eu comentava isso com o Pietro, com o Salema, nas transmissões do Futebol Total, que seria um prêmio se o Aderlan saísse, né, nesse último ano. E é o que vai acontecer, igual fizeram com o Ítalo, né? Emprestaram também ele, já tinha serviço prestado. Mas não dava para continuar? Não dava, cara, não dava, né? A função, o papel, o campeonato, a disputa. Então, empresta o cara no último ano de contrato, ele vai ganhar ainda mais um dinheiro e depois encerra o contrato com o clube, vai seguir a vida e que ele seja feliz, que possa ajudar o Santos, mas vai ter um ano complicado. Não vai ser um ano fácil para ele, não. E que ele não vai ter grande time também, não, Thiagão. Você concorda com o Aderlan entregou? Porra, pra caramba. E olha que eu sou meio chato, hein? Mas eu acho que, assim, que nem o Sérgio falou, você ficar lembrando só dos erros, né? Que nem o Sérgio falou que não participa em grupo, mas eu participo lá. Eu vejo o cara falando, pô, ele que cometeu o pênalti contra o América Mineiro. Pô, aquele pênalti nem existiu. Em segundo, se existiu, o cara tava de costas. O pessoal também é uma briga com o Aderlan que... Pô, teve um jogo, acho que foi contra o Palmeiras. A amarela já começava a gritar contra o Aderlan e o cara recebeu a bola, sabe? Então, eu acho também que o cara... Mas ali, Thiago, ali todo setor tem, né? Mas ali no Bragantino tem uns ali que o time entrou em campo e já tá... O cara já tá criticando. O cara nem espera acabar o jogo. Aí você... A melhor do ano foi Braga e Ituano, esse ano. Dos quatro. Porque no placar apareceu o Alejandro. Aí a torcida... 15 segundos de jogo, 1-0 Braga, Alejandro. 5 minutos do primeiro tempo, 2-0 Braga, Alejandro. Eu gritei que era o gol picolé, né? A torcida. Chupa. Não tem como. Eu acho que é jogador cabeçudo e tal. Tá bom. Mas essa história, então, de pegar no pé antes da bola rolar, cara, eu acho que você joga contra o seu time, né, cara? Sim, e deixa o jogador nervoso. Na hora que o Aderlan pega a bola, você começa a vaiar, o cara vai... A tendência dele errar o passe é muito maior do que se você aplaudir. Ele falhou, ele pega a bola. Vamos lá, Aderlan, vamos lá, vamos acertar, vamos jogar. Tenta dar um incentivo pro cara. Daí terminou o jogo. Não ganhou, perdeu, a falha foi do cara. Daí xinga. Aderlan, vai embora. Mas durante o jogo, eu acho que você jogar contra o time, cara, entendeu? Eu acho que não quero ensinar ninguém a torcer, mas nessa hora, às vezes o torcedor acaba ele mesmo atrapalhando o time, entendeu? É isso mesmo. Ou então fica em casa, né? Que daí você xinga, mas pode reclamar o vizinho.
Porque assim, porque realmente o Aderlan, eu vi vários jogos aí na amarela que o cara não podia relar, o cara não relava na bola, a bola ia em direção a ele, o pessoal já falava. Nem chegava a bola nele, já não tava. batia lateral, pô, bateu para trás, não bateu para. Pô, pelo amor de Deus. E eu acho, você citou o gol aí, o Sérgio, também teve o jogo contra o Santos, ele arrebentou na Vila Belmiro, para mim foi um dos melhores em campo. O golaço contra o Atlético Mineiro também, que ele faz. Enfim, para mim, foi um jogador que realmente ele já não é mais o perfil da empresa, acredito eu, né? Exato. E legal a empresa fazer isso, dar esse ano de contrato aí para ele jogar no Santos e depois seguir a vida dele. E eu acho que ele fez tudo o que ele poderia fazer aí. Eu acho assim, ó, muita gente critica, né? E quando o cara faz jogo bom, que nem o Marcão fala, esses mesmos não elogiam. Esse que me pega, entendeu? Então, mas, Thiago, é igual que eu falei para você, tanto em redes sociais, né? Igual você falou, ele não tá aqui para ensinar ninguém a torcer, cada um é do seu jeito. Cada um. Mas, cara, você pega os perfis lá, que você não fica entrando em perfil, mas sempre são os mesmos lá. O cara mora Quando lá. o time ganha, você não vê ninguém lá para falar uma coisa positiva. Mas quando perde, parece que o cara fica lá só esperando. Olha, vou tomar que é. Aí Acabou o jogo, agora. Nossa, eu avisei, eu falei, time amarelão, time pipoca, eu avisei. Não vai ganhar nada. O cara não quer ser campeão, o cara quer ter razão. Pode ter gente aqui que vai achar ruim comigo, mas eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo que esse canal que eu criei de torcedor para torcedor, eu quero agregar todo mundo que gosta do Bragantino, que fala do Bragantino, porque eu acho que quanto mais gente falar do Bragantino, divulga o Bragantino, divulga a cidade. O Bragantino estando bom, é bom para todo mundo que mora na cidade, que trabalha, tem página, que trabalha na imprensa, em geral. E quando a gente participa de grupos, né? Geralmente, grupos a gente às vezes até fica um pouco mais calado ali para não ficar debatendo, porque não vai levar a lugar nenhum. Você não vai conseguir mudar a ideia do cara e o cara também não vai conseguir mudar suas ideias. E quando saiu o sorteio do Bragantino na pré-Libertadores, né? E que possivelmente a gente ia pegar o Botafogo, tinha cara no grupo lá que mandou parabéns, Botafogo, por ter voltado à Libertadores, vai disputar mais uma em fase de grupo, só que ia dando parabéns pro Botafogo, sendo que o Bragantino nem passou pelo time que ele vai pegar, e o Botafogo também nem sabe se vai passar. Muito menos. Então é umas coisas meio... Coisa que não dá para aceitar. É exatamente isso, você entendeu? Assim, você cobrar pontos, que nem o Sérgio falou, a gente não está aqui para passar pano para ninguém, mas eu acredito também que a gente tem que ter o bom senso, né? Você ser justo, né? E tem muita gente que é injusta com o profissional, analisa o que o cara ganha e critica, o cara ganha 500 mil, então o cara tem que fazer 5 gols por jogo, que nem o Lincoln citou na nossa última live, você entendeu? Às vezes o torcedor, ele cobra pelo que o cara ganha. Sei lá, do meu ponto de vista tá errado, mas como o Sérgio falou e a gente cansa de falar aqui, a gente não vai ficar também ensinando, cada um vai lá do seu jeito e torce, e bom, mas, espera acabar o jogo, né? Vamos passar aqui pro Paulistão aí, né? Que saiu aí a tabela aí. Sim. O Paulistão que sempre tem umas surpresas, né? E ano passado foi o Água Santa e chegou longe aí, chega na final aí, derrubando o São Paulo, depois o Bragantino. E esse campeonato, Sérgio, seria legal, acho que eu falo pros amigos aí que esse projeto da Red Bull aí, para mim, já estava merecendo um título aí para coroar esse trabalho que eles vêm fazendo, né? Você vê que agora estão estruturando o clube aí com o CT, depois vem a Arena. Eu acho que um bicampeonato paulista aí seria um campeonato bacana para o Bragantino coroar esse trabalho da Red Bull aí, né, Sérgio? E talvez hoje, né, o campeonato com maior possibilidade de conquista, talvez hoje a realidade seja, né, o paulista, o estadual. Mas a gente sabe, né, o quão difícil é. Já pega o grupo, né, você veja, a gente tem Corinthians, Mirassol, Inter de Limeira, né? Veja o que o Mirassol fez no Brasileiro da Série B esse ano. Daí, mas o Corinthians não foi bem isso, aquilo. É outra história. É o time grande do grupo também. Então, você já vai ter que lutar aí por uma boa classificação, de preferência ser o primeiro, para trazer o jogo das quartas de final, seja com o Corinthians, seja com o Mirassol ou com a Inter de Limeira em Bragança, que daí pelo menos você tem essa vantagem, para daí partir para a semifinal. E veja, que nem no ano passado ou nesse ano, nós tivemos que jogar a semifinal fora, justamente por questão de campanha, que
Se o Água Santa fosse em Bragança, não teria dúvida alguma que a gente passaria também. Agora, é claro que a tendência não é todo ano acontecer o que aconteceu esse ano, né? Ituano eliminando quem? Eliminou São Paulo. Ele eliminou o Corinthians. O São Paulo, o Santos nem se classificou. Daí o Palmeiras que chegou, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa, né? E a gente. Então, só que o que a gente espera é que o Braga possa buscar essa classificação. O que chamou a atenção para mim na tabela, e que eu falei até já e comentei com algumas pessoas, é que a gente não vai ter os jogos de 11 da manhã, né, no Paulistão do ano que vem. Em compensação, a federação, adorando o torcedor, marcou alguns jogos para domingo, 8 da noite. Por exemplo, tem um São Paulo e Palmeiras, 8 da noite. O Braga mesmo pega um jogo aí, 8 da noite, domingão. Santo André. Né? Então, assim, tem jogos 8 da noite, cara. É duro, né, cara? Domingo. O cara, você imagina no sábado, 8 da noite, que vai ter também? Ok. Braga joga vários jogos sábado, 5h15 da tarde, né? Achei que, pô, legal. Sabadão e tal. Daí o torcedor domingão tá de boa, pode ver outro jogo, pode passear com a família e tal. Agora, domingão, 8 da noite, é de judiar. Não falo pelo trabalho, porque eu trabalhei a minha vida inteira, sábado, domingo, feriado, nunca tive horário. Eu sei o que é, porque o meu chefe lá, o Sérgio Cunha, falava, não quer trabalhar de sábado e domingo? Vai trabalhar no banco. E não tinha preço nenhum, porque meu pai trabalhou por 25 anos no banco, né? Meu pai, que já faleceu, a vida inteira dele trabalhou no banco, mas sábado e domingo era sagrado. Ele não trabalhava, a agência bancária não abria. Então eu falava, você que está no esporte, né? Então eu não estou reclamando de horário, porque, Loredo, é porque você vai trabalhar, vai sair do estádio meia-noite no domingo. Não, o meu trabalho. Pensando no torcedor, né, cara? Aqui em Bragança ainda as coisas estão perto e tal, mas você sair do estádio domingão, 10 da noite, para pegar um busão, isso aqui ir embora, ou em São Paulo, Morumbi, um São Paulo e Palmeiras, domingo, 8 da noite. Então é coisa de TV e tal que a federação foi. Se por um lado acabou com a história de 11 da manhã, que para o jogo em si, 11 da manhã, judia, por causa de calor e tal, mas até para o torcedor, muito torcedor acha legal, né? Porque sai do jogo, vai almoçar com a família, tem o domingão livre. Mas agora o que chama atenção, para mim, são esses jogos noturnos aí, principalmente dos domingos, 8 da noite. Eu falei do Santo André aqui, que é fora, estava até onde eu vi, 8 da noite, agora aqui está definido, então pode ser que mude. Mas seria esse jogo aqui das 8 da noite. Ó, mas tem em Bragança, acho, não tem? Não, noite aí, tem um sábado 8h15, mas 8h15. Não. O sábado 8h15 contra o São Bernardo. Tem uma quarta-feira aqui, 9h30 da noite, contra a Ponte. Ó. Então, de quarta-feira. O jogo com o Palmeiras, que é na quarta-feira também, esse é 7h30. Os horários, eles acabaram com o domingo, 4 horas da tarde, né? O domingo, 4 horas da tarde, é um jogo. Acabou. O jogo da Record. Eles distribuíram bastante jogos aí, que agora vai ter a Record, vai ter também a TNT, né? o HBO e o Casé TV também, né? Tem o Premier também, né? O Premier estão analisando ainda. Pode ser que não. Pode ser que não. O Premier vai ficar fora, né? Então, vamos ver. Vamos ver, mas vai dar aí. Esperar dia 20, não vejo a hora, né? Galera aí, dia 20, sabadão. Não. Primeiro jogo do campeonato, né? Sabadão, 5h15 da tarde, abertura do Paulistão aqui. Braga e Água Santa. Já enfiar um pouco nesse Água Santa aí, nem pensar no ano passado, no campeonato passado e pronto. Só não fiz check-in ainda porque não abriu, viu? É isso aí. Dá saudade, né? A gente que é acostumado a ir no Bragantino, né? Dá praticamente igual o Edmilson falou pra gente, né? O Edmilson é um torcedor do Bragantino, que ele veio do Nordeste, e eu trouxe ele aqui, ele contou a história dele com o Bragantino, né? Ele torce pro Bragantino há muito tempo, né? Tem muita história com o Bragantino, né? Aí, igual ele falou, o Bragança tem pouco, vamos dizer, lazer, né? E o Bragantino se torna um lazer pra gente, né? O pessoal da cidade, o pessoal da região. E é um ambiente, sempre que eu vou lá, eu gravo um pouco fora do estádio lá, e é um ambiente de família lá, né? Você chega um pouco mais cedo lá, você começa a bater papo com o pessoal, faz amizades novas lá. Então é um ambiente bem legal, é gostoso no Bragantino, né, Tiagão? O Tiagão que veio de São Paulo para acompanhar o Braga aqui, ó, Sérgio. Eu sou nascido em Bragança, minha família da minha mãe é toda daí de Bragança, meu irmão mora em Bragança, mas eu
moro em São Paulo e ando aí 80 quilômetros para ver o Braga e não me arrependo, não. Esse começo de ano vai ser um pouco mais difícil, que eu tenho uma recém-nascida aqui, mas é uma Bragantina. Bianca tá para chegar Aumentando a aí. torcida do Braga aí, ó. Aumentando a torcida do Braga, já vou Ó, colocar aqui só você tem que mandar um presente pra você, tá aumentando a torcida do Braga aí, pô. mas chega também, né? Falar nisso, tem a camiseta Futebol Total, que eu consegui agora nesse final de ano com a parceria da MC7 Confecções, que é um amigão, e eu quero deixar separada a sua, Tiagão, a do Marcão também, para vocês pegarem comigo aí, ou seja, quando começar os jogos e tal, para vocês terem também aí um presente. Nosso carinho para vocês aí que acompanham o trabalho do Futebol Total, que está se programando aí para voltar com tudo também para mais uma temporada. Boa. Ô, Sérgio, já que a gente está para finalizar aqui, antes de fazer os agradecimentos para você, eu quero que você fale aí do seu trabalho aí com o Futebol Total. Às vezes eu estou indo lá participar de coletivos, foi lá, eu vejo lá o Pietro também. Fala do trabalho de vocês aí. Eu acompanhei a sua live nessa última aí, eu vi que vocês vão ter novidades aí, novo integrante aí pro ano que vem aí, né? Fala aí do seu trabalho, fica à vontade, fala o pessoal aí acompanhar aí o canal do Loredo aqui no YouTube, no Twitter, fica à vontade aí. Vamos lá, o pessoal que quer acompanhar, né? Eu estou também no YouTube, no canal do Loredo, e daí o site é radiofuteboltotal.com, e as redes sociais você vai encontrar com Rádio Futebol Total, ou se não Loredo TV, que é o que está aí, @Loredo TV, Instagram, TikTok, tudo que existia aí, porque o Pietro, meu filho, começou a me ajudar a pedido da minha esposa, depois que eu tive um problema de saúde em 19, que eu sigo em tratamento, e daí ela falou, ajuda o pai lá, dá uma força e tudo mais, e ele tem me ajudado, mas ele estuda fora, ele estuda em São Carlos, faz federal, não tem nada a ver com jornalismo, enfim, mas é uma pessoa que nos auxilia. A vinda do Lucas Salema foi também porque o Lucas Salema, além de um conhecedor jovem, um amante e saber de tudo, é um amigo que o Pietro fez no colégio também, e daí com a saída do Silvio, que participou aqui com vocês e tudo mais, estava fazendo comigo e resolveu mudar um pouco o foco, tal, porque as responsabilidades de fato muito grandes, né? Como ele falou, os compromissos e tal, e não tem jeito, né? Você tem que estar nessa. Então, esse ano a gente conseguiu, junto com o professor Rafael Porcari, que é um ex-árbitro, que é de Jundiaí, mas é um apaixonado por futebol, morou os últimos anos aqui em Bragança. E a novidade, eu estou compondo, vou trazer mais uma pessoa, né, mais um jovem que gosta, que vai ter oportunidade de estar com a gente, porque foi o que eu falei, né? Se eu tive a oportunidade de ir para grandes lugares e conquistar um espaço, foi porque também me dediquei, mas porque as portas foram abertas. E, às vezes, num bate-papo, do nada, desperta a vontade de uma pessoa e você troca ideia, você vê que o cara realmente é afim e tudo mais. Então, por isso que eu falei, e ainda com a possibilidade aí do Lucas Salema confirmar o seu ingresso à universidade, então ele vai daí continuar com a gente, mas da mesma forma que daí tendo um outro profissional já junto, um outro amigo junto, para as nossas transmissões. Eu estou mantendo suspense porque eu falei para ele que em janeiro eu ia fazer uma apresentação, uma live dele, talvez na semana antes aí, porque eu quero que ele, no dia 20, esteja comigo lá no Nabichedi, já na cabine número 8 do Nabichedi, né? Mas assim, é novidade também, é pessoa que gosta, tal, mas nada, o que eu posso trazer é que realmente é um novo nome também que a gente está colocando, assim como a gente, né? Eu gosto demais do que o Rodrigo Seixas faz, o Marião, né? Pessoal, a molecada na 102, eu brinco com eles lá, com o Vini, com o Diego, com todos, né? Com o Vitor Hugo, enfim, comigo não tem, por mais que as pessoas, às vezes, né? Quem tem o distanciamento, não sabe como eu sou no dia a dia, tal, às vezes pode achar que talvez, né? O Loredo é assim, é assado, e muito pelo contrário, né? Eu sou um cara que estou sempre muito junto, ajudando da maneira que puder ajudar, né? Eu sou aquele, se puder ajudar, conte comigo. Se for para atrapalhar, eu estou fora, né? Não quero atrapalhar ninguém, eu quero que cada um siga aí o caminho com sucesso, e se der para ajudar, quero estar sempre ajudando, então vamos acreditar que 24 vai ser muito bom para todos nós, e aqui, desejando mais sucesso ainda, né? Porque o trabalho que você começou a fazer aqui no canal RB Massa Bruta, acho legal demais, né? Que você falou aí do pré-jogo, pós-jogo e tal. Estou até com uma vontade também, de repente, vocês abraçam aí comigo,
Eu tinha pensado em pelo menos 30 minutinhos por dia, um ao vivo de Futebol Total, pela rádio, pelo canal do Loredo, pelo RB Massa Bruta, entendeu? Uma resenha diária também, que eu acho que às vezes faz falta, né? Porque a gente tem um programa no rádio e não é todo mundo que consegue ouvir, às vezes na hora do almoço, no rádio e tal, na 102, e no Futebol Total assumir esse compromisso. E não precisa muito, né? Às vezes uma meia horinha, uma resenha, um debate ali sobre o que foi o jogo também, tal. Então, eu tô com algumas ideias aí, quem sabe a gente consegue colocar elas todas em funcionamento aí para o ano de 24. Bacana sobre esse seu lado aí de falar, né, de ajudar as pessoas, igual o Thiago falou aí quando estava fazendo as perguntas para você, quem foi as pessoas importantes, né, que te ajudou aí. Eu sempre costumo falar aí que eu aprendi com meu pai que a gente está nessa vida de passagem, a passagem da gente é tão curta, né? Então, tudo que a gente puder fazer, que der alcance da gente fazer pelas pessoas, a gente tem que fazer e depois a pessoa com o talento dela, com o esforço dela, ela vai atingir seus objetivos, né? E sobre essa sua ideia aí de fazer uns bate-papo aí, nem que seja uns 30 minutos aí, eu acho legal também. Eu, quando comecei a fazer aqui eu vou falar a verdade, eu não mexia muito com a internet. Eu comecei mais com o Facebook e com o Instagram, né? Para mim, fazer live, tipo assim, eu numa resenha entre amigos, família, eu sou um cara totalmente brincalhão, descontraído, o Thiago sabe. Agora, eu ter que ficar conversando, olhando pro celular, para mim foi uma dificuldade tremenda. Na verdade, para mim ainda é, né? Então a gente vai aprendendo também, vai se acostumando com as coisas. Sim. Eu acho bacana que depois que eu conheci o Thiago, vou contar a história como eu conheci o Thiago, né? Conheci o Thiago através das redes sociais também. Ele era bastante ativo aí no Twitter, aí, comentava bastante coisa do Bragantino lá. Aí um dia ele me indicou para fazer uma live com um torcedor de São Paulo que tem canal que fala sobre o São Paulo no YouTube, né? Sim. Eu falei, caramba, eu nunca fiz live, nunca fiquei ligando o celular para falar no YouTube e tal. Não, o cara tá precisando do torcedor do Bragantino lá e tal. Aí eu peguei e fiz a live com o Adalto lá, quero mandar um grande abraço para ele, hein? O cara super gente boa também, solista pra caramba, me tratou super bem lá. Falamos, era um pré-jogo, porque ele tem um quadro lá que chama pré-jogo com ante, né? Então o São Paulo vai jogar com outro time, eles chamam um torcedor de outro time para falar. Achei bem legal, Zé. Aí falamos sobre o Bragantino, sobre o São Paulo, mostrei a camisa lá da Carijó lá que eu tenho, que meu pai comprou para mim na época. Foi bem bacana. A partir daí comecei a fazer live com outras pessoas também, com o Mário Coelho do Vasco, fiz com a Fernanda lá do Cruzeiro, com o Vini, o pessoal do Nordeste. E aquilo ali foi... Vou tomar uma água que a sinusite tá duro. Desculpa aí. E aquele ali foi criando um ciclo de amizade, sabe? Sim. Isso aí que é o bacana, né? É fazer um ciclo de amizade ali. Você vê que é interessante que ele tem um amigo dele lá que tem um canal também que fala de São Paulo. E você vê que não tem aquela... eu quero ser mais do que o outro e tal. Você vê que eles fazem transmissão simultânea. Um fala do canal do outro. E isso que eu achei bem bacana. Não, é legal demais. Eu acho que essa interação vale muito a pena. Hoje foi o que eu dizia aqui, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né? Com os streamings e poder estar fazendo. Então, isso acho que ajuda aí muito, né? E eu acho super legal. Mas que nem da maneira que o Thiago, faz, né? A maneira, assim, trazendo e sempre... o que eu bato muito, que me perturba é a história da fake news, né? Por ser jornalista, cara, quando começa muita ou notícia falsa ou muita onda e tal, isso me irrita porque eu aprendi a trabalhar da forma que eu não preciso ser o primeiro a dar notícia, né? Eu preciso dar a notícia certa. Então, não preciso cravar agora que o Léo Ortiz foi para o Flamengo, se ele não tiver ido para o Flamengo, né? Não preciso, eu acho que o meu chefe dizia, né, que o furo você dá na sua emissora na hora que você dá a notícia. Eu sempre tive, né, o trabalho, o carinho de sempre muito apurar, tal. Então, acho que no trabalho, que nem no meu caso, que foi o que eu falei, né? Cada um tem a sua profissão, tem lá o torcedor. Agora, no meu caso, que isso foi minha profissão, isso é minha profissão, eu tenho que ter cuidado, né? Por mais que hoje extrapole e tal, tenha a emoção toda junto, por ser Bragantino e por estar fazendo daí hoje uma transmissão em web, em redes sociais, eu tenho até, às vezes, a liberdade de falar um palavrão que eu jamais falaria, né?
por onde eu trabalhei e tudo mais, e às vezes eu tenho que me policiar, porque já aconteceu de eu falar um palavrão e, pô, deve ter criança, alguém também aí assistindo, ouvindo, né? E que não é obrigado, né? O pai falar, pô, qual desse cara aí ficar xingando, falando assim, desse jeito e tal. Mas é que a gente vai levando. E aqui, como você colocou, Marcão, o trabalho é legal e é isso, né? Continue fazendo, continue, né? Porque quanto mais falar do Massa Bruta aí também, é isso que interessa, né? Eu tô junto nessa aí também. Eu falo, Tiagão, Sérgio. antes de começar, Tiagão, aproveitar que a garganta que deu uma melhorada. Isso que ele falou também é importante, né, Tiago? Você vê que é o que a gente falava, né? Eu, você, o Álvaro, né? A gente vai fazer conteúdo Bragantino na internet? Ok. Mas vamos ter cuidado também o que fala, não é porque está na internet que é terra arrasada aí que faz o que quer e fica por isso mesmo, né? Então também tem que ter esses cuidados também que ele falou que é importante também, né, Tiagão? Você vê a própria mídia de São Paulo, às vezes lançam umas coisas, né, que fulano tá vindo pro Corinthians, o Neto já colocou o Caixinha no Corinthians e no Palmeiras já, né? Então, então realmente concordo com o Sérgio que tem que ter muito cuidado. E o mais legal que eu vejo aqui de tudo é a nossa interação, né, na questão, e assim, a gente tem aquela visão de torcedor, né, Sérgio? Eu e o Marcão aqui, nós não vamos para torcedor, por isso que a gente sempre traz, por exemplo, é legal trazer você, que é um torcedor, mas você tem mais aquela visão, né, por mais que seja o torcedor do Braga, o jornalista, né, profissional e tal. Então é legal essa interação que o streaming dá essa possibilidade, coisa que seria inimaginável há pouco tempo atrás, né? Então, agradecer você já a presença, pô, sensacional. Como eu falei em off, vou falar aqui para todo mundo ouvir que está assistindo a nós. É um privilégio de eu conversar com você, eu que te acompanho já há um tempo. Não vou falar muito tempo, senão vou colocar você e eu de velho aqui. Já há muito tempo. Aí, eu tinha cabelo. Então, já te acompanhava dessa época aí. E tá podendo falar com você aqui ao vivo e ter esse amor em comum que é o Braga. Muito obrigado mesmo. Eu falo para o Marcão que o Papai Noel aqui já deixou um presente logo após o Natal, que realmente é poder falar contigo. Por mais que eu mande mensagem lá no Rádio Futebol Total, no YouTube, que eu acompanho sempre que possível, porque eu também vou contar uma coisa aqui, que eu desligo, eu ponho em mudo a TV. Né? Eu não consigo, tem certos como não dá. Os caras são muito. Putz, é pegar time do Sul, time de Minas, o cara, narrador, ele torce pro time que tá jogando contra o Braga. Então eu ponho no mudo e fico ouvindo a Rádio Futebol Total mesmo. Show, obrigado. Agradeço, Tiagão. Obrigado mesmo pelo carinho aí também, né? Com o Marcão, e que legal, né? Que legal ter, né, ficado um tempinho aqui nesse finzinho de ano para a gente fechar falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente ama aí do time do Braga, e que a gente possa ter novas oportunidades também aí no próximo ano. Legal demais. Certeza. Seja a primeira de muitas. Valeu. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, você vê que falar do Bragantino, se deixar, a gente bate mais de 2 horas falando ainda. Porque, igual o Thiagão falou, que quando a gente fala que a gente ama, aí as coisas se tornam fáceis, né? Eu quero agradecer demais aí. Esse 2023 aqui foi bastante legal para a gente que começou a fazer as lives aí. Trouxe bastante pessoas importantes aí, né? Que gostam do Bragantino, que não só torce o Bragantino, mas trabalha cobrindo o Bragantino, que é muito legal. Quero agradecer aí, Sérgio, por você ter aceitado o convite. Fica aí minha gratidão aí, as portas estão abertas para quando quiser voltar e falar de novo do Braga aí. E muito obrigado. Obrigado, Marcão. Obrigado. Né? Aquilo que perguntei só, quando vai rolar? Que hora vai ser? Para a gente só se programar. Deu tudo certo, maravilhoso. Acho que um papo bem legal. Pessoal que vai ter oportunidade aí que está nos acompanhando no YouTube, é legal, fica lá. Se inscreva aí no RLB Massa Bruta Oficial, né? Se inscreva no canal do Loredo também. E, enfim, acompanhe o trabalho. E eu agradeço o carinho de estar aqui com vocês. Desejo a você, a sua família, do Tiagão também aí, a todos os familiares, né? Um ano de 2024 aí de muitas realizações e tudo mais. E o que eu bato muito na tecla, que eu falo, e daí é coisa minha, é saúde. Saúde para você, Marcão, saúde para você, Thiago, porque eu sei bem o que é isso e os problemas de saúde que a gente vive, né? E a gente... É a maior riqueza, né, Sérgio?
pessoas que, né, nos veem aqui e tal, às vezes não sabem por detrás como que é, né? Eu continuo na luta e esperando aí a hora que o homem lá de cima disser que chegou minha hora, porque eu estou numa fila aí de uma cirurgia no cérebro no HC em São Paulo e estou aguardando, e na hora que ó, o homem disser chegou a sua vez, quem sabe seja agora em 24. Daí na hora que for. Enquanto isso não acontece, a gente segue sem né, parar, só agradecendo, porque não dá para ficar também só se lamentando também, muito pelo contrário, né? Tem que agradecer pelo dom da vida. Então, obrigado por hoje estar aqui com vocês. Você, Marcão, você, Thiago, e muita saúde para nós e muitas coisas boas para a gente e para o Massa Bruta agora em 2024, tá bom? Isso aí. Então, meu muito obrigado, Sérgio. Meu muito obrigado aí, o Thiagão, por mais uma vez estar aqui participando com a gente aí, nesse bate-papo aí. Minha gratidão. Quero mandar um abraço para o Álvaro Ramalho, né, que sempre participa com a gente também. Camarote. Todos vocês aí que estão sempre curtindo, comentando, interagindo aí nas redes sociais do RB Massa Bruta. E aproveita, já vai lá no canal do Loredo no YouTube, lá, se inscreve lá. Sempre traz boas notícias do Braga aí. No Instagram também tem lá. E também no Twitter, né? Eu vou pedindo desculpa aqui pelas tosse, porque a Argentina tá daquele jeito depois do Natal, né? Desejar um feliz 2024 para todos vocês aí. Bastante saúde, fique com Deus e até a próxima. Vamos, Braga.